Salve, salve, rapaziada, ligada no Podcrebs FC. Estamos aqui com mais um podcast, o seu podcast toda quinta-feira à noite. E mais uma vez, como a gente fala, saindo do UFC, né? Indo mais pro... ser esporte clube, talvez? Pra gente dar uma mudada. Mais hoje... uma vez. E ó, vou te falar, mais um atleta olímpico. Não, aqui, ó. esquece, aqui é outro patamar, né? De novo. Referência sul-americana, né, no esporte. Em pouco tempo. Em pouco tempo e mundialmente, a gente já tá projetando aí Los Angeles 28. Pessoal, quer um credenciamentozinho lá? Pô, coisa linda. Coisa linda. Mas, ó, antes de mais nada, de começarmos aqui a nossa resenha dessa semana, né? Temos que falar de quem faz isso aqui acontecer e, obviamente, que eu vou falar de podcast Garagem, pegando com todo o cuidado do mundo isso aqui, né? Porque já virou história isso aqui. Podcast Garagem, pra você, toda essa estrutura que eu sempre falo pra vocês, já é o episódio número 60. Você não viu, cara? Você tem que saber, entender o que é o podcast Garagem, microfone de altíssima qualidade, ambiente climatizado, câmeras em 4K, diversidade de jogo de câmera que tem aqui, fora a estrutura que a gente consegue levar para fora, como a gente levou para o próprio Mac 16 que rolou aqui mais recente, né? Você que não viu, vá nas redes sociais para ver, né? No YouTube. E aqui também foi gravado, não foi, Marquinhos? A live foi para cá. Aqui também, então você volta aí, se quiser ver, fique à vontade. E agora, né? Então, assim, podcast Garagem para você conhecer melhor. Faz uma visitinha aqui, pô. Vem para entender como é que funciona aqui, pô. Vem aqui, faça uma visitinha. 1 horinha de conteúdo. Eu sempre falei isso, mas a galera não compra. 1 horinha de conteúdo, aqui, você vai embora. 5 câmeras, você vai embora. 360 graus. Toma. Daqui a pouco você vai ver, ó. A câmerazinha tá aqui, toma daqui e dali. Então, ó, podcast Garagem para você ter o seu conteúdo, que hoje conteúdo é portfólio. O Instagram hoje é portfólio para qualquer trabalho que você tenha na sua vida. Ferramenta, qualquer segmento, né? Exatamente. E agora, eu gosto. Cara, eu vou te falar, é isso aí. E assim, não é babação de ovo. E eu falo pra você, babação de ovo. Não, também, mas a nossa convidada chegou aqui, já perguntou da onde já gostou, já fez aquele já perguntou se lá onde ela mora tem. A gente falou tem. Já tirou foto aqui. Toma. Pizzas, toma. Pizza, nosso cupom tá bem aqui, ó, velocidade inacreditável. Pizza, nosso cupom PodCrebs10, você pode usar somente no aplicativo, tá? Se você for usar no site, não vai, você vai lá, pô, enganação. Não, o aplicativo tá lá, PodCrebs10. Peça sua pizza. Vai estar comendo, nos assistindo, ganhando aquele desconto. Quinta-feira, 7 horas da noite, vai pra cozinhar? Peça de hambúrguer, que é novidade. Toma. Esse aqui é o que a gente chama de um rodízio, né? Que eles chamam de 70 centímetros de pizza. Você pode pedir 4 sabores diferentes, entre doce e salgado. E aí você vai pedindo costela, camarão. Sair até 4 candangos satisfaz legal, cara. 4? Tranquilamente. Só aqui no estúdio teve 5. E nem acabou ainda. Não, porque depois... Vai ter... Toma, ali, ó. Massa crocante, muito recheio, sempre quentinho. E aquela questão que o Rodrigo ele gosta muito de falar. Massa com fermentação de altíssima qualidade. Pra quê? Você me pergunta. Aquilo que todo brasileiro gosta de fazer. Comeu a pizza, sobrou? Geladeira, no outro dia, toma, esquenta. Perfeito. Eu faço isso direto quando sobra. Né? Então, assim, massa. Temos um atleta aqui, né? Teve que sair da dieta. Vocês já vão saber, mas ela saiu da dieta, aprovou a pizza. Então, você peça sua pizza aí, PodCrebs10. Peça sua pizza. E para fortalecer também a nossa parceria, nós. Pô, vocês comprando, pedindo através do nosso cupom nos ajuda, né? E une o útil com o agradável, né? Perfeito. Um bate-papo comendo uma pizzazinha, esquece. Umzinho, esquece. Pô, não tem mistério. E agora, pra gente falar de uma questão migrando pro esporte, também temos que falar do que faz bem pra saúde, que equilibrar. Estamos falando aqui de Alpa Bolas, que é a nossa mais nova patrocinadora do Podcrebs e do Fora das Quatro Linhas. Lembrando, não só bola de campo, bola society. Futebol de areia tem? Futebol de areia. E aquele famoso... Beach soccer. Toma. Futsal, né? Lembrando que patrocinador oficial das confederações brasileiras, né? Como uma aranha ali. E das confederações do Rio Grande do Norte, Potiguar, né? Do Maranhão, exatamente. Do Piauí. E tá rolando sorteio. Com a galera do Instagram do Fora das Quatro Linhas, vão lá e participem do sorteio, porque tá... Peraí, tá rolando ainda? Ah, não, acabou, né, Marquinhos? Acabou. Olha, tá vendo? Ó, galera, não tem. Profissional, Mas em breve vocês vão ver aqui, conteúdo que o Alfa Bola vai ter que sobra. Então vamos fazer um diferenciado, né? Pra marcar. É porque assim, eu não sou bom de bola, nem tu. Não, mas a gente vai fazer um desafio. Café com leite. E a galera aí, quem sabe, aí pode ser premiado com uma Alpa Bola também, né, meu amigo? Então, assim, tá com a gente aí, Alpa Bolas.
Então, fortalece a gente também nessa mais nova parceria do Podcred, porque essa gente tá vindo cada vez mais parceria. Lembrando, embaixadora do Aranha. Aranha. Bom goleiro, Aranha. Tá? E o nosso último patrocínio pra gente pular pra nossa resenha aqui também, pra não se alongar tanto, DVN Imports. E aí o assunto fica sério, porque mexe com colecionismo. Você gosta de camisa de time? Não só futebol, né? Não só futebol. Tem beisebol, NBA que voltou, beisebol. Vôlei. Tem vôlei? Tem do Suzano, Tô Tijuca. sem informação. Ó, Suzano, Tijuca, Campinas. Esquece. Do basquete, Bauru. Então, ó, camisa de time. Cara, ano que vem ano de Copa do Mundo. A Adidas lançou as camisas maneiraças. E eu já vi que o Diogão postou lá hoje que as camisas já tá disponível. Então, ó, DVN Imports, vocês sabem o caminho. O Instagram essa nova 100 anos, a capa já tem já. Tem? Vasco. Esquece. Então, ó, DVN Imports, pra vocês terem a sua camisa de time, da altíssima qualidade, se vocês quiserem. E ele é interessante porque ele posta os rios recebendo as camisas e mostrando, tá? A qualidade. Então é muito importante pra galera saber. Lembrando que entrega pra todo o Brasil, né? Esquece. Cliente do Maranhão, cliente de Brasília. E aí, se tu fala assim, vim pelo Podcred. Tem aquele descontinho. Né? Cara, tu não é desconto, tá errado, irmão. Desculpa, tá ligado? E agora, dadas as ressalvas dos nossos patrocinadores que fazem esse programa aqui acontecer, vamos receber nossa atleta olímpica. Olha que Natasha Rosa. Natasha Rosa. Do levantamento de peso, para alguns alterofilismo, né? Fazendo Natasha. O pessoal fala mais de levantamento de peso ou alterofilismo? Pro grande público. Ultimamente, mais LPO. LPO? É. E aí, eu já queria pedir pra você se apresentar, mas antes eu queria saber dessa frase que eu vou até ler, né? Vou buscar aqui pra eu ler pra não falar errado. A sua frase no seu Instagram tá do altar ao alter, né? Que eu imagino que seja do alterofilismo. Eu queria que você, depois que você apresentar, explicasse essa frase que me chamou a atenção. Ela no Instagram, por favor. Oi, gente. Meu nome é Natasha, eu sou atleta de levantamento de peso. E essa frase, eu acho que é o que ressignifica tudo, né? Eu voltei para o esporte de alto rendimento exatamente por conta da fé, porque eu iria aposentar. Eu lembro que foi até um ano bem complicado para mim. Foi o tempo que eu conheci o Márcio, um ano depois eu conheci o Márcio. E através de uma oração, eu perguntei para Deus, e eu perguntei de uma forma bem engraçada, né? Eu fui espontânea. Perguntei para ele se ele ainda tinha um esporte para mim e se aquilo ali era uma coisa que ele tinha para mim, de verdade. Eu lembro que no mesmo dia Deus me respondeu. Eu não tinha falado dessa oração com ninguém. Eu tinha guardado essa oração só para mim, mas ele me respondeu de forma bem direta através da vida da minha sogra. Sogra, um beijo. Ela nem sabia o que era levantamento de peso nessa época. Ela só chegou para mim através do meu marido, que hoje é meu marido, na época era meu namorado, e falou: olha, Deus mandou te responder que ele tem sim um levantamento de peso para você e ele tem uma Olimpíada para você. Só que nessa época eu não viajava internacionalmente. Eu era de primeira no ranking brasileiro, eu estava como última. Eu pesava 10 quilos a mais do que a categoria que eu competia. Então, assim, ao mesmo tempo que veio essa resposta, né, também veio um baque muito grande. Tipo, cara, como isso vai acontecer, né? Tipo, como isso vai chegar até lá? E a partir daí foi uma grande história até a Olimpíada e se concretizou. Eu posso dizer isso, se concretizou. E nesse meio do processo aconteceram muitas coisas, muitos milagres, muitas coisas assim que são impressionantes assim de se contar, que na lógica humana não faz muito sentido. E foi a minha história, por isso dessa frase, né? Eu tento trazer um pouquinho disso para as pessoas, de não desacreditar do seu sonho, de continuar acreditando, confiando de que vai dar certo e colocando em prática não só a oração, mas também ter uma ação diante daquilo ali, daquilo que você quer. Então, por isso, né? Sim. Só por isso tudo. Pô, muito maneiro, muito maneiro. E eu ressalto, né, cara? Eu até costumo sempre falar isso quando vem uma pessoa com esse tamanho de peso, que é uma atleta olímpica. Pra gente, cara, é fundamental até pro um reconhecimento que merecem a grande parte dos atletas. Acho que diria até uma porcentagem altíssima que não tem até porque, o certo reconhecimento. Né, na grande maioria não tem o devido valor dado, o reconhecimento. A gente sabe que o investimento em modalidades, tirando o futebol, que normalmente é o nosso carro-chefe, né? É diferente, é menor e tal. O pessoal tem se esforçado, tem dado o seu melhor. Então, é um prazer a gente saber também que tem grandes atletas aqui na Baixada, né? Que a gente sabe que a Baixada Fluminense é deixada um pouco de lado, né? A gente sofre um pouco de preconceito, né? E tem grandes atletas. E só de estar vindo aqui, a gente
satisfeitos de você estar vindo aqui hoje e vão pra cima. Além disso, mostrar um pouco pras pessoas o teu esporte. E é isso, contar um pouco mais. Até baseado nisso, né? Eu queria saber como é que surgiu esse teu apreço pelo alterofilismo, assim. Como é que você quis começar a praticar o esporte? Essa é uma boa pergunta. Eu nunca quis ser atleta. Em nenhuma modalidade. Nenhuma modalidade. Eu nunca quis ser atleta. O que eu queria na minha vida, assim, que eu tinha como perspectiva na minha vida, era conseguir um colégio particular. Esse era o meu sonho, desde pequena. Eu cresci numa família pobre, venho de uma família pobre, né? Minha maioria lá de Belford Roxo. Baixada Cruel, Fluminense. Instrução de Bel. Só que eu sempre tive uma consciência, cara. E meu pai, ele costumava brincar, ele dizia assim, quando eu era muito pequena, ele falava: Lucilene, essa menina, ela não vai ficar aqui. Porque eu sempre tive uma consciência, desde muito nova, de que existia um mundo fora a Baixada, que tinha outras coisas para descobrir. E eu queria isso através dos estudos. E eu lembro que eu ficava buscando isso. E a minha irmã, a Emily, começou a querer o esporte. Acho que ela tinha uns 4 anos. Começou a perturbar a minha mãe porque ela queria fazer ginástica olímpica. E ela perturbava a minha mãe todos os dias falando. Até um dia que ela falou que se minha mãe não levasse ela ia fugir de casa. Com 4 anos, ela falou isso. E aí a minha mãe ficou apavorada, porque... Ai, meu Deus, essa menina vai embora. E realmente, ela tinha muita postura, sabe? De, eu quero isso pra minha vida. E eu, em contrapartida, eu quero estudar. E a minha irmã, eu quero treinar. Então, a minha mãe foi pelo que dava pra ela fazer, né? Ela não conseguia me colocar no colégio particular, mas ela conseguia levar a minha irmã pra fazer um teste. E foi o que ela fez. Ela levou a minha irmã pra fazer um teste ali no Marcelo Azeredo. A minha irmã se destacou muito e, através disso, ela começou a fazer ginástica olímpica no Clube de Regatas do Flamengo. Fez um teste lá e começou a treinar lá. E eu comecei a ter minha irmã como referência a partir daí. Tipo, eu olhava pra ela e falava, nossa, isso é legal. Isso faz com que ela consiga fazer... Não vou dizer, gente, que eu pensava exatamente assim. Eu tô falando com as minhas palavras de hoje, mas a minha visão de criança, tá? Eu não tenho nenhuma aprendiz de Pablo Marçal aqui, não. Nada contra o Pablo Marçal também. Mas, assim, eu tinha uma visão de que ela conseguia conviver com outras pessoas, né? Um network que a gente chama hoje em dia. Sim. E eu achava aquilo o máximo, porque ela chegava lá em casa contando várias histórias. Ah, a minha amiga tem uma babá, a minha amiga tem um chofé, tem não sei o que, isso que lá. E eu ficava, nossa, que legal, é isso que eu quero pra mim. Eu quero, tipo, ter dinheiro pra comprar um carro enorme, aquelas coisas todas. E aí eu ficava vendo aquilo e isso começou a me despertar um interesse em fazer alguma atividade. Aí eu fui pra capoeira, fiquei um tempinho na capoeira, vi que a capoeira não ia me proporcionar nada além do que aquilo ali. E aí a minha irmã, infelizmente, foi mandada embora do Flamengo. E nesse período que ela foi mandada embora, chamaram ela pra fazer um teste nos saltos ornamentais, ali no Maracanã. E a minha mãe engravidou da minha outra irmã, Yasmin. E não tinha ninguém pra levar a minha irmã. Só que assim, gente, quem me levava, na verdade, era ela. Porque ela sabia andar na cidade, eu não sabia. Eu, tipo assim, meu mundo era um Ambaí. Então, eu só ia lá como uma figura de alguém mais velho, sabe? Tipo, a minha mãe se apegava nisso pra deixar a gente sozinha, pegar o trem daqui e ir até o Maracanã sozinhas. E aí eu tinha, sei lá, uns 13 anos e ia junto com a minha irmã pro Maracanã, até um dia que a gente passou em frente assim, eu vi a pista de atletismo, eu falei, cara, isso parece ser legal, acho que eu vou querer me mexer aqui, vamos ver o que acontece. Aí pedi pra minha mãe a autorização, ela foi comigo, porque tinha que ter um responsável, eu não podia sozinha, e ali eu fiz um teste pro atletismo, e eu perguntei pra Edneida na época, Edneida, que era professora na época, técnica, aqui dá alguma coisa, tipo uma bolsa no colégio, alguma coisa? Ela, sim, todo mundo que treina aqui tem bolsa no Santa Mônica. Pois é aqui que eu vou ficar. Eu vou ser a melhor atleta daqui. Santa Mônica é em Botafogo, né? Colégio? Em Madureira. Ah, tá. Acho que é Liceu, ali é o Liceu. Eu não vou lembrar o ano em específico, faz muito tempo isso, mais ou menos uns 15 anos atrás. Mas mais ou menos por aí. Aí eu peguei e falei, pedi para... Aí ela falou pra mim, Aí depois de um tempo ela pediu pra eu parar com a capoeira, porque tava atrapalhando o atletismo. Mas eu nunca fui boa no atletismo, tipo, nunca tive... eu sou baixinha, tenho 1,51 m. Eu até saía na frente, eu fazia os 100 metros, eu saía na frente. Mas depois dos 50 metros, cara, era uma tristeza, essas meninas mais altas, com aquelas pernas longas, a passada... Cara, a passada delas, e eu ficava comendo poeira.
Mas tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era guardar os pesos. Isso eu adorava. Tipo, acabava o treino, eu já ia correndo pra guardar os pesos. E tudo que era com relação à força, eu gostava muito. Aí ela começou a me observar nisso, né? Aí ela começou a me tirar dos 100 metros. E eu saltava a barreira, tá? Eu conseguia saltar a barreira. É mesmo? Eu saltava a barreira. Não sei como eu fazia isso. E eu não caía. Aí ela me tirou dessas provas que eram mais potência, né? E botou pra fazer mais força. Aí eu comecei a gostar. Aí lançava martelo, fazia as paradas assim meio doidas. Aí eu, cara, comecei a gostar disso. Aí ela começou a ver que eu tava me destacando. E ela foi e falou, olha, tem um esporte chamado levantamento de peso. Eu falei, nem vem. Não quero. Não quero, vou ficar com um corpo horrível. E eu tava naquela fase de adolescência, né? Eu vou ficar com um corpo horrível, não quero, não quero. Ela, calma, você nem deixou eu terminar de falar, Natasha. Não quero. Aí ela passou mais um mês, aí ela de novo veio falar comigo com toda a calma do mundo. Até um momento que ela virou e falou assim, olha, lá você vai ter oportunidade de estudar num colégio particular também e talvez você tenha um salário. Eu falei, o quê? Um salário? Além, deu. Eu ainda vou poder guardar dinheiro pra poder comprar um terreno e depois montar casas e alugar. É isso, é o meu sonho, eu quero ser empresária, eu vou conseguir, então eu vou pra esse levantamento de peso. Aí ela foi, marcou um teste lá com o Saul, Carlos Aveiro, um beijo, muito obrigado pelo tempo que eu treinei com você. E aí eu fui fazer esse teste, aí a Edneida pediu pra levar a Emily também, porque já viu também que a Emily não tinha muito jeito no saltos ornamentais, ela nunca conseguiu uma medalha nem em campeonato estadual, tadinha, ela sofria muito. E aí a minha irmã foi junto, ela não queria muito, mas acabou indo junto. E ali o Saul foi conversando com a gente, aí falou que a gente ia ter alimentação, que logo logo a gente teria um salário. E aí quando falou de alimentação pra minha irmã ficou enlouquecida, né? Porque a minha irmã passou muita necessidade no tempo da ginástica olímpica, passou muita fome mesmo. Então, assim, ela ficou toda feliz. E dito e feito, eu sei que foi questão de 2 meses eu tava competindo no Campeonato Brasileiro. Fui vice-campeã no Campeonato Brasileiro. E com 3 ou 4 meses eu tava competindo no Campeonato Pan-Americano. Caraca. Internacionalmente. E eu fiquei, acho que, em 4º. Uma coisa assim. Foi muito pouco. Foi 4 ou 5 meses. Nasceu pra isso, a adaptação foi muito rápida. Foi muito rápida. E ali eu comecei, né, na minha cabeça, a desenvolver essa parte, que era o que eu queria. Mas pensando em investir, foi o que eu fiz. Caraca, maneiro porque tem essas divergências, né? Assim, que eu quero estudar e do nada me oferece, não, que vai mudar meu corpo, aí do nada chega ali, oferece uma escola. Adolescência. E é muito, exatamente, e é muito doido porque tudo gira em torno de você querer estudar numa escola particular. E era o que eu queria. E sabe o que é muito interessante? Que no o meu primeiro... foi muito complicado, né? Ainda mais que essa situação agora, o que o Felca trouxe, não sei se vocês chegaram a ver o que estava acontecendo, ele falou sobre o bullying, sobre algumas coisas que ele passou na escola e tal. Eu passei por algo parecido na época do Liceu Santa Mônica, foi um período muito difícil, porque eu não conseguia me encaixar. Eu não me encaixava ali, tipo... eu não conseguia acompanhar o ritmo da escola, porque era uma escola muito à frente. Eu vim de um colégio no CIEP, então, tipo... Monsenhor Solano, Kennedy... o 334, lá da minha casa, inclusive. Dá pra imaginar que os professores se esforçavam, mas, cara, era muito difícil. Então, tipo, eu lembro que quando a professora falou assim, quando o coordenador falou assim, aqui a gente tem simulado... Tem a V1, a V2, a V3, a V4, a V5. Quando ele falou a V5, eu já não sabia nem o que ele tava falando mais. Eu falei, eu não vou conseguir acompanhar isso. Às vezes na tua lá não tinha nem simulado. Aí chega lá no colégio, todo sábado tem simulado. Já é um avanço. Todo sábado eu tinha simulado. E foi muito difícil. Eu tive muitos problemas com a galera na época que era bolsista. E tive muitos problemas em me adaptar com a galera que tinha uma condição financeira, né, um pouco mais avançada, pela questão mesmo de assuntos, de conseguir se enturmar, né? Tipo, então eu passei por um bullying ali, foi muito difícil. A minha mãe só descobriu bem depois, porque eu não falava, porque eu tinha medo dela me tirar do colégio. E eu lembro que quando eu saí desse colégio, eu repeti, obviamente, eu lembro quando eu saí desse colégio e eu fui... E quando eu comecei a treinar lá no Cefam, e aí eu fui ser bolsista em outro colégio particular, que foi o Lloyd Marta, eu não falei pra ninguém que eu era atleta. Tipo, eu fiquei 3 meses sem contar pra ninguém, tentava esconder o máximo, tipo, do que poderia me denunciar, assim.
tentava esconder porque eu tinha muito medo das pessoas me excluírem por conta disso. Porque foi o que eu passei no outro colégio. Então, aí teve uma vez que eu tive que... Não tinha como, eu tinha que viajar pra competir. E aí eu fiquei, tipo, uma semana sumida da escola. Aí quando eu voltei, meus amigos perguntaram: que você tá sumida uma semana e tal? Eu tive um problema aí, mas tá tudo bem. Aí depois chegou o coordenador, veio me dar parabéns, porque eu tinha conseguido a medalha. Eu, tipo, botei a mão na cabeça. Falei: o que você falou? Aí todo mundo: puxa, você é atleta, que legal. Por que você não contou pra gente e tal? E ali, nesse outro segundo colégio, eu me encontrei, assim, onde foi realmente eu fiz amigos. Eu consegui viver aquilo que eu queria, que era me desenvolver intelectualmente, na escola, conseguir aprender, porque os professores tinham um pouco mais de paciência, assim pode-se dizer. E foi um período muito feliz da minha vida, foi o tempo do Lloyd Marta. E eu comecei aos pouquinhos, a enxergar o esporte de uma forma diferente. Eu comecei a entender que esporte não era só uma questão que poderia me abrir portas, mas era também uma questão que poderia envolver, desenvolver e fazer com que pessoas, através da minha história, pudessem se desenvolver e criar coisas, sabe? Tipo, quando as pessoas chegavam e falavam: olha, eu me inspirei em você porque eu vi o seu vídeo lá e eu me inspirei para fazer a prova tal. Eu comecei a ver uma coisa diferente, que antes eu não via. Eu enxergava grana, investimento, vou ser empresário e vou sair do Bahia. Era a minha meta de vida. É gratificante alguém falar que se inspira em você. Isso, e começou a criar uma outra coisa dentro de mim nessa época. Deixa eu te falar, você falou da questão lá de não contar no começo. Você acha, porque você acha que ainda tem um preconceito meio machista, a mulher no levantamento de peso? Hoje você acha que tá um pouco melhor, tá mais superada? Não há... Era um pouquinho dos dois, né? Porque tem questão financeira também. Era questão financeira. Porque nesse colégio em específico, eu sofri uma exclusão porque, tipo, por parte das pessoas que deveriam me acolher, né, que eram meus amigos bolsistas, foi porque eu troquei de esporte e comecei a crescer muito no esporte. E eu acho que isso fez uma exclusão ali natural. Com relação aos meninos, porque eu era mais forte que eles. E aí eu já não servia mais pra estar, né, ali. E com relação às meninas, porque eu não era tão menina pra estar ali. Então, realmente teve um período que foi muito difícil essa questão mesmo. Hoje em dia, acredito que está um pouco melhor. Apesar de ter um projeto social, a gente tem um projeto social chamado CID, e a gente desenvolve crianças, né, no levantamento de peso. Apesar de escutar um pouco isso das crianças até hoje em dia, mas é um pouco menos do que era na minha época. Acho que na minha época era um pouco pior. É porque eu imagino que, assim, a gente fala muito do preconceito em si, mas para criança e adolescente é pior, né? Porque meio que eles estão em formação ainda e qualquer coisinha mental deles ali... pode abalar ali. Exatamente. Eles reproduzem o que eles aprendem em casa, exatamente. Né? Aí se o pai faz uma piadinha ali, leva pra escola, faz com uma Mas deixa eu te falar, já menino. tem lá o... Tia Natasha, como é que faz pra me levantar isso aqui? Já com as criancinhas... Já, eles são uns amores, cara. A gente... Hoje a nossa atleta que mais se destaca, né, se chama Zanelli. Foi a nossa primeira recordista mundial na história do levantamento de peso. Caraca. Qual a idade dela? Hoje ela tá com 14, não, acabou de fazer 15. Fez 15 agora. Júnior, né? Então, ela é sub-15 ainda. Sub-15. Ela se destacou no sub-17. Ela é recordista pan-americana, sul-americana e mundial. Inclusive, agora foi a primeira competição da vida dela que ela pegou prata. Até então, ela só tinha pego ouro em todas as competições que ela foi, tanto internacionais quanto nacionais. É uma atleta fantástica que foi desenvolvida no projeto. Ela passou por umas coisas parecidas com o que eu passei. Então, para mim, foi até um pouco mais fácil de explicar para ela. Sim. Antes dela começar a passar isso, eu já falei com ela. Falei, olha, talvez você vai sofrer isso, vai sofrer aquilo no colégio, mas tá tudo bem. E você só tem que entender que você realmente vai ser um pouco diferente mesmo. Você vai ter períodos que você não vai poder estar ali e tudo mais. Vai se adaptando. Então, tem o João também, que é o nosso campeão sul-americano, recordista sul-americano. Tem a Yasmin. A gente tem bastante atletas hoje. Acho que a gente tem 14 atletas no Eles total, mais são ou daqui, menos. Nova Iguaçu, no caso? São todos de Nova Iguaçu. Pra tu ver como é potência, né, cara? A gente sempre fala aqui da Baixada ser uma potência de fato, e tu vê que surge ali mesmo. E eu queria te fazer uma pergunta agora, que é até uma curiosidade, como você começou até nova. Como é que é o processo de você
se adaptar a esse esporte tão novo? Porque a gente tem uma questão que muda, como você falou, o corpo muda e a mentalidade. Você vai para um caminho diferente do adolescente normal, né? Cara, eu lembro de um episódio, para mim, me marcou muito. Foi a primeira competição internacional. A minha irmã, quando a gente desceu do avião, a minha irmã chorou muito, muito. E eu fiquei olhando pra cara dela, não entendi porque ela tava chorando. Falei, cara, para de chorar, que você tá chorando. Ela, poxa, eu sonhei com isso a minha vida inteira. Isso foi, assim, que eu almejei desde os meus 5 anos de idade e tal. E eu um pouco viajando, tipo, olhando para aquilo, sem entender muito e tal. Ainda com a cabeça no, caraca, o que eu vou fazer daqui com o salário que eu vou ganhar? Não tava muito focada naquilo. Então, vou falar da experiência, né? Eu acho que cada um vivencia a experiência de uma forma diferente. Pra mim, isso só começou a ter um sentido muito grande conforme foi passando o tempo. A adaptação foi criando conforme foi passando o tempo. Então, eu acho que vai demandar muito do adolescente. Tem adolescente que já sabe, ele já, cara, desde 5 anos ele quer ser atleta, ele já tem aquilo ali muito na cabeça dele. E tem adolescente que vai se desenvolver conforme for o processo. E comigo foi com o processo. Eu não deixei de viver nada, assim, na minha adolescência. Tudo que eu podia aprontar nas viagens internacionais eu aprontei, assim, dentro das regras, né? Mas, assim, coisas de adolescente. Então, acho que não foi muito difícil, assim, com relação a isso, a não ser o colégio. O colégio realmente foi uma parte complicada. O colégio, a faculdade... até a faculdade é complicado. Quando o trabalho é em grupo, costuma ser mais complexo, porque quando você está viajando, é difícil você conseguir explicar que você não está indo tirar férias, que você está trabalhando. E é difícil a pessoa entender que o esporte é um trabalho. Porque eles acham quando você fala assim, tô indo treinar. Então... É hobby. tô indo treinar, é um hobby e tal, não sei o quê. Mas eles não conseguem unir o trabalho ao esporte, entendeu? Sim. Agora, algo bacana, né? Eu tenho certeza que foi por isso. O que te levou a fazer educação física e nutrição também foi o esporte, né? Foi o esporte. O esporte me levou... Primeiro foi a educação física, que eu escolhi por conta do esporte. E a nutrição foi uma oportunidade que apareceu no meio do processo. Que depois dos jogos, a Estácio fez uma parceria com o COB e eles estavam oferecendo bolsa para quem tinha ido para os Jogos Olímpicos ou os Jogos PAN ou os Sula. Sim. E aí apareceu a oportunidade de ter a bolsa. E aí eu falei, cara... Aí tinha direito, tinha menos medicina. Acho que medicina veterinária também estava fora, mas tinha nutrição. Como eu já estava para me formar em educação física, bem próximo mesmo, eu falei, vou escolher alguma coisa que se aproxime ali, né? Para não destoar muito e sair muito da minha área. E aí eu comecei a nutrição por conta disso. Mas uma também, curiosidade, mesmo antes de começar a nutrição, vira e mexe tem uma amiga que pergunta algo sobre algum... O que eu posso comer aqui? Ou tem ou não? Mesmo antes de começar, já tinha, né? O pessoal perguntava, né? Sempre teve, né? Sempre tem. E, cara, também a questão da nutrição, acho que foi muito das minhas experiências, porque eu fiz categoria desde muito nova. Quando a gente fala fez categoria, é porque você teve que manter um peso corporal durante muito tempo. Eu tive que manter um peso corporal baixo durante muito tempo. Então, passei por muitos nutricionistas. Então, acho que veio daí, sabe? E aí, a troca de experiência, essas conversas que tem, tipo, que você acha? Isso, aquilo, outro. E isso me direcionou para a nutrição. E eu posso falar, hoje, a educação física, ela entra como um parâmetro para eu continuar com um projeto social, porém, não é uma coisa que eu quero exercer quando encerrar minha carreira. O que eu vou exercer mesmo é a nutrição. Agora, queria que você falasse um pouco para o público que está nos assistindo como é que funciona em si, basicamente, a modalidade do levantamento de peso, questão do peso, do arranque, de quantos segundos, como é que funciona o posicionamento, só para o pessoal ter uma noção. Uma noção como funciona. A gente também é um pouco leigo, né, para a gente ter um entendimento. Porque a galera também, às vezes, não tem muita noção também. Eu também tenho, eu tô aqui de curioso e eu quero tirar dúvida. Mas é para saber, de fato, como é que funciona. Tem gente que vê nas Olimpíadas, torce, mas não é especialista, então... Falar um pouquinho como é que funciona as competições do esporte. A regra para ganhar é simples, quem levanta mais peso, isso é óbvio. São 3 arrancos, o arranco é um movimento direto, você tira do chão, leva acima da cabeça e é bem rápido. Acho que chega nem a 2 segundos. Pô, isso é doido. Não tem tempo para você, tipo assim, fazer, eu preciso fazer em 10 segundos, não tem nada disso.
Você só precisa estabilizar a barra acima da cabeça com os braços esticados e só pode descer na hora que o juiz manda descer e faz aquele barulhinho, tipo, pé. Basicamente é isso. Os pés têm que estar paralelos e os braços esticados. Não pode estar com o braço dobrado. Também não pode ter flexão de ombro e nem flexão de cotovelo. Por exemplo, fiz um movimento e flexionei o cotovelo, nulo. Flexionei o ombro, mexeu demais, nulo. Aí o juiz, são 3 juízes, um que fica no meio, 2 na lateral. Sim. Eles podem anular o movimento. Se você ganha 2 bandeiras brancas, é válido. Se você ganha com uma vermelha, continua válido. Se for 2 vermelhas, aí é nulo. Mas tem uma galera... como é que a galera, por exemplo, pegou... O peso tá no chão. Ela pegou, botou aqui. Só que ela ainda tá arriado ali. Aqui é meio com apoio, né? Um apoio até suspender de novo. No caso, aí é o arremesso. Aí entrou o arremesso. A mesma coisa. Você vai ter 3 chances para você fazer a maior carga. Ganha quem levanta mais peso, obviamente. Só que ele é em 2 tempos. O primeiro tempo é o clean, ou o encaixe, que a gente costuma chamar. Você vai colocar a barra no peito, vai subir. Depois que você subir, você vai expirar. Não pode fazer duplo balanço, que é quando você quer dar uma enganadinha no juiz. Você faz assim para poder balançar mais a barra e te dar mais facilidade para ela poder subir acima da cabeça. Então o juiz vai ficar atento a isso para ver se você não está fazendo duplo balanço. E precisa estabilizar com o braço esticado também. Não pode dobrar o braço, nem mexer o ombro. E esperar o juiz mandar descer. Aí o arremesso, ele tem 3 formas de ser feito. Uma se chama o split jerk, ou a tesoura, como costumam chamar em português, que é o que o pessoal mais usa. Tem o lateral, que é o que você não entra. E tem o squat jerk, que é o entrando, que é o movimento que eu faço. E que salvou a minha carreira e que também tá naquela história lá atrás de quando Deus respondeu a minha oração. Caraca. Que até então não era um movimento feito por mulheres, era um movimento feito mais por homens e na China. Então não você era meio nada que usual. Revolucionou um pouco a questão desse movimento. Cara, ajudou eu não... o pessoal a fazer mais, cara, pelo menos. É porque eu não tenho como comprovar isso. Eu não quero que as pessoas falem, caraca, Naldo, sabe? Qual é? Tipo, caraca, tá inventando coisas. Não foi ela. Mas primeiro. Digamos ajudou que de uma. Muito aqui. Isso. Mundialmente. Digamos que de uma observação multifatorial do assunto, nesses anos todos, digamos que eu comecei a fazer, do nada mais uma pessoa começou a fazer, outra começou a fazer e outra começou a fazer. A própria China começou a levar atletas femininas que faziam e até então não aparecia. Sim. E isso começou a tomar uma proporção. Tanto que eu lembro que a primeira vez que o meu vídeo viralizou num outro Instagram de um amigo meu que se chama Arthur. Ele foi de 1.000 seguidores para 30 mil. Que é isso? Dá uma dica aí pra gente. Mas ele é gente boa. Ele é gente boa. Ele é gente boa. Ele aceita fazer collab comigo. Beijo, Arthur. E aí ele é muito grato. Ele é muito gente boa. E aí foi exatamente por conta disso. Por conta do squat jerk. E desde então, os meus vídeos, eles vêm viralizando por conta do squat jerk. Aí quando foi nesse último campeonato mundial, graças a Deus, pela primeira vez, viralizou no meu Instagram. Aí deu uma melhorada no meu Instagram e tal. Mas costuma viralizar por conta disso. Porque é um movimento que não é muito usual. E eu lembro que teve uma narração de uma competição que foi muito engraçado. Que o cara, ele foi muito espontâneo. Que ele começou a vibrar de uma maneira, tipo, cara... falando em espanhol, la chica tienes una espada de titânio, no, eu não vejo, eu não creio, não tô entendendo o que tá acontecendo, tipo assim, e aquilo começou a movimentar a galera. E tem um atleta que se chama, ai meu Deus, esqueci o nome dele, o vídeo dele viraliza direto, que é um colombiano, que ele competiu na Olimpíada 2016, esqueci o nome dele, Oscar Figueroa. E ele tava na plateia nesse dia, eu sou super fã dele. E eu, cara, pouquíssimas pessoas, assim, eu sou fã no esporte. Mas ele é um cara que, pra mim, ele superou o insuperável. E ele tava na plateia e ele começou a vibrar também. No final pedi pra tirar foto com ele. E agradeci. E a galera vibrando. Porque é uma coisa que realmente não é muito usual. E como eu falei pra vocês, isso também foi uma resposta de Deus lá atrás. Porque... uma das coisas que não me fazia evoluir mais no levantamento de peso era porque eu não me dava muito bem no split jerk.
Eu cheguei a uma certa carga e depois dessa carga eu não evoluía mais. Não conseguia ultrapassar, sair disso. E para eu conseguir voltar de novo para internacional, eu precisava fazer cargas maiores. E o squat jerk foi uma visão que o meu marido teve na época, em casa, foi muito engraçado. Em casa, veio esse negócio na cabeça dele e ele falou assim, deixa eu medir você. Aí ele foi e me mediu, assim, que ele tinha lido o livro chinês de levantamento de peso. E aí ele viu que os meus parâmetros de tronco, de braço, de pé, de tudo, era muito parecido com deles. E aí ele foi e falou assim, cara, se é muito parecido, então provavelmente você vai se dar bem nesse movimento que eles fazem, que é o squat jerk. Vamos tentar. Aí eu fiz lá, parecia que eu tava andando de bicicleta, que era uma coisa assim, que eu fazia o tempo inteiro. Aí a gente foi pra um box de crossfit testar. E aí no primeiro dia que eu testei, eu já bati o meu recorde pessoal de peso levantado. Caraca. Eu falei, cara, é isso. É isso que eu vou fazer. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer o squat jerk. Tá maluco. No começo, a gente foi muito criticado, porque a galera, tipo, era novo, né? Tipo, ninguém fazia, ninguém conhecia, ninguém entendia. Aí, você vai se quebrar, você não vai conseguir. Ou, ai, meu Deus. Eram muitas críticas que a gente recebia. Mas a gente foi ali acreditando, confiando, e o negócio foi fluindo. Dá pra carimbar. Foi ela. Deixa eu te falar, vamos lá. A primeira. Eu vou pegar os vídeos, Você citou do cross, você acha que hoje em dia, com o avanço do cross aqui no Brasil, eu vi que você foi na competição lá no Iguaçu, né? Parceiro meu também tava participando. Acho que dá um upzinho pro esporte, é mais visado, as pessoas fazendo cross, elas... Com certeza. Cara, o CrossFit salvou o LPO no Brasil. Porque através do CrossFit nós tivemos atletas bem relevantes, né? Através do Cross, nós tivemos o Matheus Peçanha, que foi o nosso recordista mundial, sub-20. É um atleta excepcional, fora da linha da curva, e veio do CrossFit. Também tivemos a Amanda Schott, que é uma atleta que é fora da linha da curva também, uma atleta olímpica que foi para Paris. Então, o CrossFit, além dele criar oportunidades para os atletas que são do levantamento de peso, porque a galera valoriza muito isso, de criar oportunidades que forma, por exemplo, fazendo clínicas de snatch, explicando sobre o snatch, ou dando aulas também de levantamento de peso, cursos. Então, ampliou mesmo o mercado de trabalho. Ele também virou um celeiro de atletas. Então, vira e mexe, tem um atleta aí excepcional aparecendo. Eu sou louca pra aparecer alguém na minha categoria, porque eu sou altamente competitiva. Eu não vejo a hora de aparecer alguém aí da 53 muito forte pra me botar uma pressão pra eu poder desenvolver. Agora, vamos lá. Questão de vestimento. Normalmente é tipo um maiô, uma roupa mais colante, o pessoal usa, né? O nosso macaquinho é fornecido pela Confederação e a gente ganha material do Brasil só quando vai para jogos. Seriam os de viagem. De viagem, mas é só quando você vai para uns jogos. Não existe, tipo assim, até hoje... Campeonato Sul-Americano não ganha. Não, só nem jogos. Sul-Americano, nem Pan-Americano. Só Jogos Olímpicos. Só jogos Pan-Americanos, Sul-Americanos e Olímpicos. Tá. Caraca. É complicado. É só nessas o oportunidades. Próximo Pan é... Acho que vai ter uns jogos, não sei se esse ano ou o próximo. Aí deixa eu te falar. A questão de proteção. Normalmente tem uma fitinha no braço branco que vocês usam aqui, né? Se eu não me engano. É a munhequeira. Munhequeira. É assim, a munhequeira e a munhequeira, a joelheira, são coisas que você escolhe usar ou não. Não é obrigatório. E nem sempre é por uma proteção. Mas às vezes é porque você tem uma lesão no punho, por exemplo. Aí as pessoas usam para poder estabilizar ali certos músculozinhos e ossinhos para não piorar a lesão. E antes de entrar, pegar o peso, tem o pozinho lá que vocês pegam para não escorregar. Para não escorregar. São as coisas que a gente costuma usar. Caraca, e é engraçado que ela tava fazendo a gestão ali, a quantidade de calo na mão é um negócio de... E eu imagino que você já virou... Dá pra fazer unha tranquilo? Né? Como é que tá a menina? Não, porque eu imagino... Ali, dá pra ficar ali, mano? Faz assim nessa aqui pra ver. Que é isso, cara? É muito caro. Às vezes abre e sangra. Esses dias abriu. Mas já acostumou, não dói mais? Ou ainda dói? Dói. Ainda dói legal, porque também é peso pra caramba. Dói porque, por exemplo, a gente pode usar também no treino, não pode usar em competição. Uma coisa que a gente chama de presilha, que você coloca na mão. Sim. E aí passa pela barra assim.
Só que eu tive uma lesão no punho e foi por conta de uso de munhequeira com presilha. E aí o meu punho um punho meu foi perdendo a flexibilidade e acabou sobrecarregando o outro. Então eu optei por não usar nem mais a munhequeira, nem a presilha. Então, por eu não usar a presilha, eu acabo às vezes sobrecarregando um pouco a mão, porque a presilha tira um pouco esse impacto direto na mão, né? Eu uso ela somente para fazer puxadas, terras, coisas que são mais pesadas. Sim. Mas o treino, sim, tipo, do arranco, quando é técnico, ou quando é um arranco em pé, por exemplo, ou é um suspenso até 80%, eu prefiro fazer na mão. Só quando chega a 85%, 90% em suspensão, eu uso presilha. Mas é mais raro. Então, eu costumo sentir um pouco mais de dor por conta disso. Acabo dando mais porrada. Naturalmente, os atletas preferem usar a presilha para todos os movimentos de snatch, para exatamente não sobrecarregar tanta mão. Mas eu prefiro ir pelo lado mais difícil. Tá doido. Tu já vi que é competitivo mesmo, que é procuro o mais puxado. Deixa eu te falar, tua primeira competição foi em que ano, qual idade? Cara, eu não vou lembrar do ano não, mas eu lembro que eu tinha 15 anos. Foi no Equador. E Tua primeira foi fora, sem ser do Brasil? Não, a minha primeira foi o brasileiro, foi 2 ou 3 meses antes. E no Equador, eu acho que eu tinha 5 meses de treino, uma coisa assim, 5 ou 6 meses. 4. Eu tinha bem pouquinho tempo. Eu nem sabia ainda o que era arranque e arremesso direito. Pergunta, costuma ser rápido assim ou não? Ou foi uma questão contigo mesmo? Foi uma questão comigo e com a minha irmã. Não costuma ser rápido. O que aconteceu na época é que a gente tinha um patrocínio que se chamava Marinha do Brasil Odebrecht. Eu não sei se eu posso falar isso, mas acho que eu posso. Odebrecht, cara, Acho construtora? Se quiser voltar, eu tô aqui, tá? Eu nunca te esqueci. Tu não é ex, não, mas eu queria que tu voltasse pra minha vida. E era muito bom, porque, tipo... nessa época ainda era aberta. A confederação, ela permitia com que atletas que não tinham feito o índice viajassem se tivesse um patrocinador que bancasse isso. Sim. Então, o nosso treinador, na época, ele era muito aberto a experiências. Ele falava que era muito bom o atleta ter muitas experiências internacionais e nacionais, porque isso desenvolvia a postura de plataforma. Errado ele não estava, né? Então, se eu não me engano, a gente vai falando besteira aqui porque faz muito tempo, nós fomos pela Odebrecht nessa época, representando o Brasil, a confederação, mas pela Odebrecht nessa época. E teve umas 2 ou 3 viagens, depois daí não pôde mais ser dessa forma. Era somente pela confederação, através da verba que era ali estabelecida. Mas foi uma experiência muito legal. E com relação a viajar muito rápido, eu realmente estava me destacando muito. Poxa, foi a minha primeira competição, eu fiquei em 4º, um Pan-Americano. Caraca. Então, tipo, realmente tinha uma coisa que era à frente. Eu acho que eu fiz 50 de snatch nessa competição com 65 de clean jerk e eu era categoria 48 na época. Caraca. Então era um resultado que era muito relevante para tão pouco tempo de treino. Sim. E aí, a partir daí, foi um período muito bom, inclusive. O Odebrecht, se quiser voltar, tô aqui. Sempre bom. Tem que fazer essa gestão mesmo. Cara, oi. Não, eu tô vendo aqui o que a gente achou. Currículo, né, o irmão? currículo tá Tem que muito soltar, vasto. tem que soltar. Não, que o currículo aqui, Eu vamos tava lá. vendo Se aqui tiver também. errado, você fala. Depois você fala dos brasileiros. Vamos lá. Pode ser, tem que ter Campeonato Pan-Americano Bronze Bogotá 22, categoria 49, né? Bronze Cali 25, 53. Jogos Sul-Americanos, Prata Assunção 22, 49 quilos. Campeonato Sul-Americano Bronze, Palmira, né? 2025. Palmira fica onde? 19. Palmira, não é? Não sei se é Palmas... Colômbia, eu acho. Colômbia. 49 doideira quilos. Isso aqui, gente. Pô, não tem como. Eu não consigo... Isso em não pouco consigo tempo. ter Fora naturalidade os com isso aqui, não. brasileiros, né? Tem campeonato estadual também? Sim, eu gosto. Tu é Eu vou- federada pelo... Pela Brasil. PSF, se eu não me engano. Eu tô pra ir agora num campeonato que vai ter a Copa Romênia, que vai ter agora em Cabo Frio. Vai ser bem legal. A Confederação Mundial do Ranking é ITW, né? É IWF. IWF. Isso. Tá qual posição na categoria? Hoje eu tô em 5ª no mundo. Infelizmente, cara, a gente brigou pela medalha. Brigamos pra ficar em terceiro ou 2º, uma coisa assim. Só que aconteceu algumas coisinhas que, infelizmente, atrapalhou aí esse processo.
A gente acabou chegando um pouco em cima da competição. E aí não teve uma adaptação muito boa no fuso horário. Eu tive bastante... A gente chama de jet lag. É quando você acorda com um horário meio trocado. Então, eu não consegui descansar muito bem. E... Teve alguns erros que, cara, tava fora do controle e infelizmente me impossibilitaram de pegar essa medalha. Só que uma semana antes dessa viagem, eu tava fazendo treinamento o recorde pan-americano em treino. Sem contar no ano em Tóquio, 2020, que foi em 21, né? Por causa Não da vai pandemia. falar Então a gente tava indo com essa intenção de brigar pela medalha no Mundial. Tanto que eu pedi para me retirarem do Sul-Americano, exatamente para ter mais tempo, porque eu já tinha pegado medalha no PAN e foi bronze e prata. Eu já tinha pegado medalha no PAN e aí eu queria ter mais tempo para me preparar para o Mundial, porque eu sabia que dava para brigar por uma medalha. E, cara, foi um Mundial muito cheio, um Mundial que, poxa, tinha campeão olímpica. E foi muito louco pensar que o mesmo peso que essa menina que foi na Olimpíada de Paris e pô, foi campeã, ela... O mesmo peso que ela fez, eu tinha feito, tipo, na semana anterior, no treino. Mas competição é uma coisa muito complexa, sabe? Vai tipo, do momento também ali. Essas coisas não que se encaixam, Tipo, o que costuma acontecer comigo? E com muitos atletas, mas a questão do squat jerk me pega um pouco. É a seguinte, quando a gente tá numa competição e você tá num nível, tipo, eu tô num nível de grupo A, não tô num nível de grupo B. Você fica no bolo, a gente chama de ficar no bolo. O que é ficar no bolo? Entra um atleta, aí você vai em seguida ou você demora 2, 3 minutos para ir. Então você tem um tempo de descanso entre uma entrada e outra. Quando você tá no nível A e você fica no nível B, que foi o que aconteceu, eu fiquei no grupo B, você não tem esse tempo porque você fecha a bateria. Direto. Exatamente. Quando você fecha a bateria, você só tem 3 minutos de descanso entre uma pedida e outra. Então, que foi o que aconteceu? Quando eu abri o mesmo peso que a medalhista olímpica, que competiu no grupo A. Sim. A gente abriu da mesma carga, no arremesso. Só que, enquanto ela tava ali no bolo e tal, ela ia, depois outra ia, e tinha um tempinho pra esperar. Eu tava também, morrendo no grupo B, indo uma atrás da outra. Então, são algumas coisas que às vezes acontecem que tá fora do nosso controle, que tiram uma medalha, que tiram uma situação como essa, entendeu? E que, infelizmente, foi o que aconteceu. Tá fora do controle. E agora eu tô treinando pra ir uma atrás da outra. Caraca. Pô, cara, altamente competitiva. É muito agora, doido. Tu já competiu em vários países. Qual país que tu sentiu a maior diferença cultural em relação ao Brasil? Fuso horário, questão de comida, questão de o clima. Esporte, né? Dependendo da forma como... Cara, vou contar uma experiência de adolescente, porque eu acho que a adolescência é o que mais marca a gente, né? Eu lembro que eu fui para um campeonato mundial na Eslováquia, antiga Tchecoslováquia. Sim. E é lindo demais. E, cara, uma coisa que eu até falei com o presidente da confederação, o ex-presidente da confederação na última viagem que teve, eu elogiei. Eu falei, cara, não é puxando o seu saco não, mas é uma coisa que vocês nunca deixam a gente passar, é raiva em hotel. A gente sempre fica em hotel muito bom, graças a Deus. Então é um tempo que a gente descansa, né? Fica no hotel legal, descansa a cabeça, sem preocupação. Eu lembro que a gente ficou no Hilton. De manhã... Hilton lá ou Hilton aqui? Hilton lá, na Tchecoslováquia. Aí eu lembro que, tipo assim, de manhã não, de tardezinha, era música clássica, no piano. E eu passava por aquilo ali, eu falava, cara, coisa linda, Beethoven. Cara, coisa maravilhosa, não, tocando aqui. Acostumada só com o baixadão, a gente, né? Imagina, a gente fica no Hilton 5 estrelas. Eu mesmo sou nascido em Casa Belfort, só andava ali baixada. Primeiro trabalho que eu peguei Zona Sul de garçom foi no Morisco, Botafogo. Eu fiquei doido quando eu vi o local. Sim. Só acostumado com baixada. Vou ali no bairro da Luz, já tô me sentindo aqui. Quando vai pra um lugar diferente, você imagina outro cara, país. Que sonho. E ali, assim, pra mim aquilo era tudo bem, a alimentação não me acostumei nem um pouco, porque quando a gente ia jantar, além da confusão dos talheres, né? Eles serviam primeiro a salada, aquela coisa toda da entrada e tal. E a gente continuava com fome, porque rico come pouco, né? E a gente come muito. Aí a gente tinha que sair do hotel pra comer fora de novo, porque tava todo mundo com fome.
Não, e evangélico não come, né? Eu sou batista, A gente batista destrói. come pra caramba. A gente destrói. E aí a gente saía de lá pra poder comer de novo todas as vezes, porque todo mundo tava com fome ainda, tipo. Mas pra mim foi uma experiência incrível. E eu lembro que... E nessa época era muito mais tranquilo, né? Então, acabou a competição. Eu fui comprar um patins. Tinha uma loja ali próximo ao shopping. Fui comprar um patins. E fui andar de patins na Europa. Doideira. Cara, eu tenho uns vídeos, tipo assim... Eu tava em outro lugar. E à noite tinha uma praça com uma igreja, a coisa mais linda do mundo. E no meio uma fonte com luzes e música clássica de novo. E a fonte e as luzes iam de acordo com a música clássica que tava tocando. Então, tipo, e aquilo pra mim era o auge. Aí eu voltei. A praça. Aí eu lembro quando eu desci no aeroporto. Que meu pai me buscou. E a gente foi passando e chegando no país. E aquele funk tocando. Eu queria bater a cabeça na parede. Só ponto turístico. Eu chorava copiosamente, falando: eu não quero morar aqui! Passando na Piano, Heliópolis, Lote 15, só bairro bonito. Música clássica. Ai, cadê minha música clássica com a moça tocando no piano e eu andando de patins agora? Tem que desviar dos tiros. Pô. Eu vou soltar. Eu vou soltar a barricada de patins. Eu tenho que dar uma manopla pra passar direto. Agora deixa eu te falar, tava muito frio lá, 3 casaquinhos, como é que tava? Na época não tava tão frio, não. A gente tava usando um casaco só, até tava que um o clima período muito. conseguiu, Tava né? um clima bem legal. E uma outra coisa também de adolescente que eu achei muito interessante, que eu lembro que a gente passou por um ponto de ônibus. E eu fui olhar as pessoas, né? Adolescente, né? E a gente olhava e xingava e falava na nossa língua, porque ninguém entendia nada, então a gente zoava, adolescente. E aí eu fiquei olhando para aquele povo assim e falei, gente, parece que todo mundo aqui da mesma família, todo mundo tem a mesma cara. Branco de leite, eles. Branco do olho claro e alto. E as ruas, tudo limpa, né? Parece até aqui queimado. E as né? Tudo ruas, a limpinho. coisa mais linda do mundo. Eu tenho toque com sujeira, né? Onde tem o nosso centro de treinamento, eu limpo a rua. E às vezes eu boto as crianças pra me ajudar e tal. Eu falo que é serviço comunitário, os pais adoram. Tudo com autorização dos pais, é claro. E a gente limpa a rua, eu limpo a rua, porque eu tenho toque com lixo na rua, eu odeio essas coisas. Então eu não consigo limpar todas as ruas, mas a rua da onde eu treino tá sempre limpa e a rua da minha casa, frente à minha casa, tá sempre limpa. Mas em casa é um negócio muito chatinho com limpeza. Ou não pode entrar de chinelo, calçada nem na porta, tem que deixar lá. Isso aí. E aí lá eu falei, cara, eu sou daqui. Eu sou daqui, eu tenho certeza, eu não quero voltar. Então foi o meu primeiro choque cultural que eu tive, assim. Foi a primeira... Caraca. E a Mas diferença... algum alimento diferente você comeu lá, outro país? Tu Cara, sentiu, lá cara, não, gostou muito? só na Tailândia. Aí é doideira, né? Aí, Sem pelo dúvida. que falam, Bangladesh. Aí eu imagino Tailândia foi um negócio absurdo. Mas na Eslováquia tinha arroz? Tinha arroz. Feijão que... Não, Mas tinha eu vou te feijão. falar, eu não sei se na Tailândia também é assim. Pegou um pouco teu toque de sujeira também, não? Que lá deve ser... Ah. Lá deve ser doido, né? Acho que é um dos países mais poluídos. Cara, sabe o que é muito louco? Assim, eu não, como é que é? Templo que eles chamam, né? Nos templos, não. Era muito limpo os templos, muito organizado e tal. As ruas que realmente eram muito complicadas. E eu acho que o peso, tipo, eu não me coloquei a par de deixar de viver nenhuma experiência pela minha religião, porque eu sempre fui muito aberta com relação a isso. Eu acho que religião é uma coisa, religiosidade é outra. Sim. Então eu fui em todos os templos, tirei até umas fotos lá que depois eu tive que arquivar, que eu fui entender o significado. Mas assim, eu achei o clima um pouco pesado. Algumas coisas eu não quis muito fazer pela minha questão também de defender os animais, então eu não quis... Nada que tinha animais envolvidos, eu não quis. Mas não é vegano, não. Não, sou vegana não, mas eu digo de, exploração e tal. Essas paradas. Lá deve ser ao ar livre algumas coisas. Aí né? umas coisas muito complicadas. Aí, tipo, a galera quis ir ver os elefantes lá. Eu falei, cara, se não for um santuário que cuida direitinho do bicho, do animal, eu não quero. Tipo, se for de exploração, não quero. Mas os templos eu fui muito limpo, muito organizado. Agora, a alimentação realmente é uma coisa
Cara, bizarro. Eu emagreci acho que 4 quilos lá. Cheguei muito magra no Brasil. E a gente, tipo, E lá tu porque... ficou quanto tempo? Lá a gente chegou com um tempo pro Mundial pra aclimatar. Então a gente chegou, foi 3 ou 4 semanas antes do campeonato. Eu lembro que eu perdi, eu cheguei a 46 quilos, uma coisa assim. Era até 49, a Muito categoria úmido eu lá? fiquei muito magra. Era uma mistura de umidade com calor. Então você ficava pegajoso, assim. O clima também não era legal. E aí depois, que eu achei muito interessante, quando eu entrei dentro dos quartos, eu fui reparar que no quarto eu achei que era souvenir, né? Que brasileiro acha que tudo é souvenir, pra levar pra casa. Falei, cara, que engraçado, eles dão uma lanterna pra gente levar pra casa, tipo, nova, assim, no plástico. Tinha uma lanterna, tinha um outro negócio lá também. Eu falei, cara, que interessante isso. E eu fui perguntar pras meninas se nos outros quartos tinha também. Todos os quartos tinham lanterna. Aí, passando, falei, ok, deixa isso quieto. Aí acabou a competição, a gente foi pra piscina pra poder curtir o finalzinho, né? Aí tô lá na piscina, cara, o tempo mudou, o negócio começou a ficar, tipo, uma ventania, um negócio esquisito. Eu falei, cara, que estranho. Aí eu mandei mensagem pro Márcio. Amor, tá estranho aqui o tempo. Aí ele, cara, o mar tá muito embolado e tal, tá muito estranho. Aí ele, sai daí, não fica aí não. Aí, quando tu chegar no quarto, eu te explico. Falei, tá bom. Aí saí de lá, fui pro quarto. Aí quando eu cheguei lá, ele, então, sabe aquele filme de tsunami? Para. Tailândia tem muito disso. Sabe aquela lanterna que tá no teu quarto? É porque simplesmente pode acontecer. Blackout de queda de luz. Eu lembro disso no CBB, no caso. Gente, que absurdo! Eu quero ir embora daqui. Lá tinha muita queda de luz, que eu lembro do CBB, no caso, eles falavam desse negócio de blackout. Cara, se tinha, eu não reparei Não muito, teve. porque o hotel que a gente ficou... Mas tu muito ficou obrigado, na Confederação, capital? mais uma vez. A gente ficou num hotel Bangladesh. que provavelmente tinha... Gerador. Isso. Não, tu Cara, 5 tá estrelas. preocupado com luz? Acabou de Não, falar bagulho que... caiu. Tinha tsunami, cara. Não, é. Tsunami. Caraca. Morreu todo mundo. Não, e se ele faz essa pergunta pra mim, como é que eu vou matar pra... E a comida lá era horrível. E assim, Tu na morava primeira... perto da praia, do mar? Não, onde estava hospedado, o hotel era dentro, praticamente, da praia, assim, tipo... tinha um monte de piscina e tinha uma piscina que parecia que terminava dentro da praia, assim. Maneiro, Era a coisa porém... mais... Não, eu falando! Deixa- Mais uma vez, obrigado, CBLP. Deixa eu te falar. Aí a gente ficou tão legal, era muito legal. E a estrutura do ginásio lá, maneiro? Muito. Estrutura de primeiro mundo. Campeonatos mundiais, a estrutura sempre é top. Ainda não teve no Brasil. Mundial. Mundial. Até onde eu lembro, não. Nenhum. Talvez tenham jogos agora. Eles estão pra confirmar, ou já Sul-americano? confirmaram. Fala, Não jogos. sei se vai ser, Mas mas... é uma pergunta que eu fiquei curioso, porque eu Sul-americano. tenho um pouco até de medo desse animal. Mas tu falou o negócio de elefante, tu chegou aí? Ou Não, não? eu não quis ir por conta dessa questão. Mas assim, super toparia se tivesse uma outra viagem e tal, da galera que tivesse um pouquinho mais de tempo, quisesse ir, se fosse um santuário realmente de proteção. Porque eu tenho essa parada com bicho, sabe? Eu gosto muito, acho que mó errado quem maltrata ou usa só Não. pra ganhar dinheiro. Entendi. Tipo esses parques que tem por aí, eu não iria nunca. E os tailandeses, assim, num contato... Acharam de boa, mais na deles? Cara, são mais na deles e, tipo... No tempo que eu tive lá nos templos, que foi onde eu tive mais contato com eles, muito aquilo ali, muito focado naquilo ali. Agora... Agora, engraçado, uma coisa também que eu achei muito engraçada, que eu falei sobre o clima, né, que eu achei um pouco pesado, é porque nas ruas tinha muitas estátuas. Então, sim. tipo, você andava, tipo, tinha um rato de 3 metros. Um rato? Tipo, estátua de rato na rua, tipo... Eram umas paradas meio cabulosas, assim. Acho que andar à noite dá um medinho, não... Mestre Splinter? Tinha muitas estátuas, assim, tipo, nas ruas. Caraca. Era muito louco. É uma Agora, cultura muito por louca. exemplo, nos países sul-americanos, você foi o pessoal já mais simpático. Cara, mais muito de mais boas. Cada linguagem, o portunhol, dá pra brincar um pouquinho. Dá pra gente brincar um pouquinho ali no espanhol com português, Isso aqui dá é pra bom, zoar. Isso aqui é bom no Porto, não. Hablas espanhol? Poquito. Dá para hablar, desenhar. Eu tenho que entrevistar os torcedores Não, eu sou... espanhóis. Eu tô pelo Brasil mesmo. Cara, e agora? O assunto tem mistério. Uma hora vai chegar. Tem até a tatuagem ali dos Círculos Olímpicos, né? Isso aí. Toma. Como eu sempre falei, estamos falando aqui de uma teto olímpica. E eu quero saber, antes de falar das Olimpíadas,
que eu até fiz essa mesma pergunta pro André, né, que veio aqui também, ele foi em 2016, o sentimento de você representar o seu país numas Olimpíadas. Porque aí eu acho que já mexe com, assim, pra mim é o ápice de qualquer esporte. Eu queria saber como é que foi essa tua aceitação, se você de fato teve um choque, como é que foi? Eu fui voluntária nos Jogos de 2016 e eu lembro da sensação de como voluntária, né, tá trabalhando ali, entrar no ginásio e falar, cara, é isso que eu quero. Ali foi a primeira vez que eu tive essa vontade de ir pra Olimpíada. Até então, não tinha isso como um sonho, como uma meta. Sim. E 4 anos depois, eu tava em Tóquio. Chegar lá, cara... Só chegar lá já foi o auge, assim, pra mim. Tipo, cara, eu tô entre as 10 atletas melhores do mundo. Tipo, são as 10 melhores do mundo. Então, só de estar lá, pra mim, já foi o... Claro que a gente espera uma medalha, a gente briga por uma medalha, a gente quer isso. Mas o fato de estar lá já foi uma sensação indescritível, porque anos atrás eu estava como voluntária. Tipo, sem perspectiva nenhuma de viajar, sem perspectiva nenhuma de estar no cenário internacional de novo, entre os melhores do mundo. E depois de estar lá, foi um cumprimento de algo muito, muito além, né? É um propósito. Então, quando eu entrei naquela plataforma, eu lembro claramente que até o dia anterior eu ainda estava muito, muito viajante com tudo que estava acontecendo naquela época. Então, eu só tomei aquele baque mesmo, tipo, caraca, agora sim. Agora eu vou competir. E quando eu entrei literalmente, eu entrei na plataforma que eu fui fazer o primeiro arranco, eu falei, caraca, agora eu tô competindo, eu tô aqui. E foi engraçado que foi até aí que meu vídeo viralizou. Sim. Acho que foi na minha segunda ou na minha terceira pedida do squat jerk. Foi a segunda pedida do squat jerk, que eu tive um pouquinho de dificuldade para subir e tal. E ali eu lembro que meu Instagram ficou repleto de solicitação de mensagens, né, de pessoas querendo parabenizar. E eu respondi um por um. Cara, acho que tinha umas 400 pessoas. Acho que eu não conseguia responder, eu pedia pro Márcio me ajudar, mas eu fiz questão de responder um por um. Porque era cada mensagem, tipo, cada pessoa que falava, olha, acompanha sua história, eu vi tudo que você passou, eu acreditei em você, eu torci por você e tal. E aquilo ali me deixou em êxtase, sabe? Foi aí que eu comecei a entender que realmente aquilo tinha um peso muito maior do que eu podia imaginar. Então, eu espero aposentar em Los Angeles, se Deus quiser. Eu espero. E espero que lá seja um cumprimento, né, daquilo que não foi em Tóquio. E que eu possa, nesse processo, inspirar as pessoas mais uma vez. Que esse é o intuito. É inspirar as pessoas que elas não desistam, que elas continuem, que, independente das circunstâncias, que elas não se movimentem pelo dinheiro, mas se movimentem pelo propósito. Que dinheiro é uma consequência daquilo que você faz, não é o seu ponto principal de partida. Então, eu espero que nesse processo eu possa viver e viver um pouco mais intensamente, se assim pode se dizer, Los Angeles. Mais tranquilo. Cara, agora bom, me tira uma dúvida. Conta um pouco dos bastidores lá da Vila Olímpica, né? Eu sei que, assim, na competição lá não tinha público, por causa da pandemia, né? Mas, assim... Triste isso. Se você bateu de frente com algum atleta, não só da tua modalidade, mas de outra que tu admira muito, se tu deu uma tremida na base pra pedir uma foto, conta alguns bastidores. Eu pensei em pedir uma foto. Nossa. Ela não vai lembrar de mim. Foi a Fadinha. Encontrei com ela no elevador. Ela tava com a mãe dela. E bem novinha. Eu falei, meu Deus, uma criança da Olimpíada. Eu pensei em tirar uma foto com ela, já admirava ela, principalmente pela história dela, porque ela também foi uma pessoa que lutou muito contra o sistema, né? Tipo, ela... Cara, quantos nãos aquela menina tomou, quantas vezes ela pediu patrocínio, pediu ajuda e foi deixada de lado. Maranhão, né? Quantas vezes ignoraram os resultados que ela fazia, mas Deus foi bom com ela e a evidenciou. E isso fez com que ela mudasse a vida, não só a vida dela, mas a vida da família dela. Mesmo sem ela ter um entendimento na época, que ela era muito mais novinha do que ela é hoje em dia.
Então, foi ela. Assim, eu vi a Flavinha também, se eu não me engano. Acho que ela é até amiga da minha irmã, Flavinha Saraiva, uma menina também que eu admiro. Mas a Fadinha Eu fiquei com essa sensação, sabe? Tipo, queria ter pedido pra ela tirar uma foto, mas fiquei com vergonha. A mãe dela tava ali também, não sei se é... Sei lá. E aí, foi isso. E mais pela história dela. Os bastidores, infelizmente, cara, foi um pouco triste, assim. Porque a gente tava um pouco proibido de ficar muito próximo. Sim. Tinha umas regras bem, tipo, não pode e tal. Então, algumas coisas que a gente costumava fazer, tipo, trocar PIN. Era quase como se a gente estivesse fazendo alguma coisa ilegal, tipo, vendendo drogas. Porque a gente trocava PIN assim, ó. Tipo, sendo que antigamente era... Vamos trocar um PIN, não sei o quê. Aí sentava, conversava, aquela coisa toda. Aí a gente trocava os PIN, tipo... Olha, eu trouxe um PIN, tem um PIN aqui, vamos trocar? Não encosta em mim não, já passou o álcool na mão. Era tipo assim. Mas fora isso... Eu tentei participar de tudo, todas as brincadeiras, a área que tinha dos atletas, a área de recovery. Eu só não consegui ir na Casa Brasil porque eu fui embora muito rápido. Inclusive, fica aqui minha crítica. Deixa a gente mais tempo na Olimpíada. Poxa, a Olimpíada a gente podia ficar pelo menos mais uns 2 dias. Eu sei que tem toda uma mecânica. Não podia ir em outras modalidades. Tem toda uma mecânica de mandar a gente embora por conta da mecânica da competição. Mas, poxa, Kobe, por favor, coraçãozinho. Deixa a gente mais tempo lá. A gente faz tanto... A gente literalmente luta 3 anos pra poder conseguir a vaga, Foi na abertura? Né? Foi em Yokohama a abertura? Estádio Nacional de Yokohama? Eu não fui na abertura porque, como eu sou uma das primeiras a competir, aí eu ia ficar muito cansada pra competir. Mas sim. Agora vai ser mais tranquilo, porque eu sou 5-3, eu acho que a 5-3 vai ser no segundo dia, não no primeiro dia. Então vai dar pra ir na próxima abertura. Abertura de Los Angeles vai ser aonde, cara? Inclusive, cara, você falou nessa sua última fala aí, basicamente repetiu as falas do André. Ele falou que eu cheguei lá, não tinha tanto tempo, a abertura eu não fui porque eu no dia seguinte. O André foi aqui no Rio. Você vê que é um padrão, cara, que tipo assim, ele reclamou disso também, de você ficar pouco tempo. Tinha que ter essa flexibilidade do Kobe. Ele foi no Rio 16. Então assim, ainda tava em casa. Que sonho. E mesmo assim ele não conseguiu aproveitar tanto porque já terminou, já vai embora. Entendeu? Acho que pelo menos uns 2 dias pra gente poder... Eu sei que é muito jovem junto, eu entendo. Mas, assim, é uma experiência que, né, é única. Então, tudo que deu ali pra curtir, eu curti. Eu não consegui, inclusive, pegar minha bota, porque a gente ganha bastante coisa legal. Eu ganhei... os patrocinadores dão uns brindes pros atletas, né? Aí eu não consegui pegar a bota da Nike na época, que tava patrocinando. Até pedi pro treinador na época trazer, mas já tinha acabado o meu número, ele não conseguiu trazer, exatamente porque eu vim embora antes. Então, algumas coisas assim eu deixei de conseguir curtir. Mas tudo que deu ali tava dentro do meu alcance pra poder ir e tal. Eu fui. Cara, e a estrutura é sensacional. Cara, o Brasil investe muito. Pra vocês terem uma noção, o Brasil era o único país que tinha um prédio pra alimentação exclusivo com comida brasileira. E, tipo assim, tinha um prédio da alimentação geral, que tinha todas as comidas de todos os países, porque é obrigatório. Mas o Brasil tinha um prédio à parte chamado Casa Brasil, que servia arroz com feijão. Então, tipo, a gente tem uma estrutura, quando é jogos, cara, que é bizarra. Assim, tipo, não tem o que reclamar. É de primeiro mundo. / Estados Unidos. Muito fácil. Deixa eu te falar, mesmo com a questão sanitária, vocês podiam ir na cidade pra conhecer alguns lugares ou tava barrado por causa disso? Não podia sair, era treino. Caraca, aí... Isso aí... pandemia. Aí fico um pouco triste. O máximo que eu fiz amizade ali foi no aeroporto, que eu falo pouquinho, né? Eu fiz amizade com um cara lá que falava português e que era morador assíduo de lá. E pra poder... falar um pouco sobre a cultura, ele até me contou umas histórias e tal, mas, tipo assim, não consegui ter muito contato com o pessoal lá. Mas para você ver como o esporte olímpico em si é o tamanho gigante. Mesmo assim, sem ter esse contato, até que o famoso network, né, de conversar com as pessoas ali também, é uma experiência surreal, né, cara? E eu queria saber a volta. E aí? Essa volta foi mais tranquila. Mas embarcou atleta olímpica, já muda o status. Cara, muito sim, já mudei, já fiz a tatuagem, não sei se eu fiz antes, não lembro. Foi antes? Já tinha feito a tatuagem, já mudei o status, já mudei no Instagram, Olímpica. Tudo. E é isso. Só não mudei o negócio do meu nome porque eu achei que é demais, mas sabia que pode mudar também? Tu pode botar o OLY no nome. Se você quiser, no seu nome.
Que é isso? Eu Eu só não mudaria. quis fazer, senão achei muito papagaiado. Eu mudaria. Porra. Pode no registro? Eu não sabia, não. Foi ele que me Diego falou. OLY. Toma. Mas o que é isso aqui? Bota isso na tua rede social, já fica pelo bota. menos... Caraca, eu não sabia dessa pra mim. Não, essa eu nunca... Bem que é uma Nunca tinha experiência que eu ouvido não vou falar. poder ter, né? Mas nunca se sabe. Mas, cara, mas assim, aí você volta pra cá como uma atleta olímpica, o status, obviamente, já tá em outro nível. Você sentiu esse reconhecimento daqui? Porque a gente sabe que, eu queria até te fazer essa pergunta depois, questão do... A gente sabe que o esporte é muito desvalorizado, dependendo Infelizmente, né? dependendo, né? Não vou falar do esporte em si, porque tem muitos esportes que têm investimento alto. Mas você sentiu algum reconhecimento de alguma forma de, vamos botar assim, mesmo que seja de portais ou até do público em si, seus conhecidos, por ser uma atleta olímpica agora? Cara, as pessoas próximas, sim. E o pessoal do CrossFit também. Mas acho que poderia ser um pouco melhor. Eu acho que... Foi até uma fala que uma atleta falou pra mim, e isso me pegou bastante. Ela falou... Não foi na maldade. Ela falou assim, quando eu for pra Olimpíada, eu não quero ir só pra participar. Isso me deixou, na época, até um pouco triste, mas eu entendi que não foi na maldade, foi uma inocência ali. Mas o participar já é uma coisa muito incrível, dependendo da sua classificação. Porque a minha classificação para essa Olimpíada era assim. Eu tinha começado a corrida olímpica um pouco atrasada. Na verdade, 2 anos atrasada. Eu tinha 1 ano para conseguir classificar para essa Olimpíada. Eu não podia desclassificar em nenhuma competição que eu ia, e todas as competições que eu ia, ou eu tinha que manter o resultado, ou eu tinha que ir melhor do que eu tinha ido anteriormente. Caraca. Então, assim, foi uma classificação muito dura, muito dura, muito dura, muito Desclassificar, dura. você fala algum Se eu erro de desclassificasse- tomada? Se eu por exemplo, se eu desclassificasse e zerasse todas do arranco, eu já estava fora da corrida. Eu já estava fora da Botou uma Olimpíada. pressãozinha ali. Então, foi uma competição que trouxe só... Cara, então, só de eu classificar, só de eu participar, já foi uma coisa assim... Os atletas, eu lembro que eu encontrava atleta quebrado, lesionado, porque não estava aguentando a pressão de competir tantas vezes. Num ano, eu acho que eu competi, acho que foi 9 vezes, 9 ou 8 vezes. E nessas 8, 9 vezes que eu competi, eu tinha que... Cada competição eu tinha que ir melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Eu nunca podia ir menos, porque eu tinha que somar pontos para conseguir classificar entre as 10 ali e garantir a minha vaga e não perder a minha vaga. Porque até então a classificação para a Olimpíada era diferente. Tinha uma outra classificação, era uma outra regra. Agora a classificação ela não passa mais por dentro da confederação em si. Ela passa pela confederação internacional. E dentro dessa confederação internacional eles criaram novos métodos de avaliação. E que tornou muito mais difícil, pelo menos na minha modalidade, eu não sei como funciona nas outras, de você conseguir classificar. Então, assim, só o fato de estar lá, eu acho que já deveria ter sido uma coisa que poderia ter sido melhor difundida, poderia ter sido melhor aproveitada. Não por ser eu. Acho que qualquer atleta que tivesse classificado que não fosse eu nessa modalidade deveria ter uma certa relevância, dado todas as circunstâncias e aquela coisa toda. Relação a investimentos. Infelizmente, empresas investem no que rende. O que rende é o futebol, porque o futebol foi muito difundido e a vida é vôlei e tem os outros esportes que nem precisa muito, porque já são esportes elitizados. Sim. Então, infelizmente, né? Mas com relação a o que poderia ter sido gerado através de outras forças, né? Que foi até o caso da Fadinha, quando ela pediu ajuda, aquela coisa toda, eu acho que poderia ser melhor explorado, sabe? Acho que tem verba para isso, acho que tem políticas públicas para isso. Só falta realmente alguém ali para bater firme e defender a causa, né? Tipo, eu quero defender a causa. Eu quero que esse esporte cresça. Botar a mão ali, botar o peito e fazer um negócio acontecer, sabe? Porque verba tem. É só olhar pro que acontece quando a gente viaja internacionalmente para campeonatos como esses. Como a estrutura é linda, tipo, de morrer, assim. É grande demais. Porque a gente costuma falar até no futebol que você citou, que o jogador que dá certo é 1% dos que praticam. E você pegar para os esportes variados, que a gente tem, por exemplo, o André que veio aqui do hóquei sobre a grama. Tem gente que nem sabia que isso existia. Entendeu? Então, tipo assim, querendo ou não, o seu ainda é um dos conhecidos, só que mesmo assim não tem esse apoio. Então, a gente fala de Fadinha,
da Rebeca Andrade. Isso aí é uma porcentagem mínima de milhares de atletas que não são notados. Olha, tem muitas... por exemplo, a Isanelli, a gente tornou ela atleta que ela é em 2 anos. 2 anos ela foi recordista mundial. Olha 2 isso. anos ela nunca foi atleta de nada, em 2 anos ela se tornou recordista mundial. E o único investimento que a gente fez na época nela, porque não tinha essa questão financeira tão assídua, né? Não tinha como investir nela tanto assim, foi uma questão de alimentação do básico, como legumes. Eu me formando em nutrição, bati o pé com a mãe dela que ela tinha que comer legumes. Então a gente tirou ela do arroz e feijão e colocamos arroz, legumes, couve, tudo que podia. Então, desenvolvemos a parte nutricional dela, que ela pesava 25 quilos quando chegou lá. Tinha 11 anos, pesava 25 quilos. A gente desenvolveu essa parte de nutricional dela. A parte psicológica, tentamos colocá-la ali com um acompanhamento psicológico, com parcerias e tal. Então, a gente desenvolveu nela o básico. O básico, damos o suporte para ela do básico. E do básico, uma coisa extraordinária aconteceu. Sim. Então, imagina que se isso fosse uma coisa, assim, aplicada a não só a minha modalidade, mas a todas as modalidades, de forma mais concreta, entendeu? O Bolsa Atleta é maravilhoso, eu não tenho o que reclamar do Bolsa Atleta, só que é uma coisa que você precisa renovar todos os anos. Você não tem uma segurança. Sim. E o atleta, não é porque ele é atleta, ele deixa de ser humano. Tipo, o atleta, ele tem contas a pagar como um ser humano normal. O atleta quer ir no shopping comprar uma roupa, o atleta quer comer uma besteira uma vez ou outra. Então, o fato de você não conseguir ter uma coisa que te faz você, tipo, cara, eu posso contar com isso aqui para pagar minhas coisas básicas e, pô, vai entrar um bônus aí para eu pagar meus suplementos e o meu alto rendimento, já deixa a situação de uma vulnerabilidade muito grande no atleta. E aí você acaba desistindo no caminho. Você, às vezes, tem uma capacidade muito grande de se tornar um atleta fenomenal, mas você desiste porque você não tem essa segurança. Por exemplo, a Isa, a gente ajuda ela, junto com um amigo nosso que trabalha com isso, a fazer investimentos na aposentadoria dela. Ela faz investimentos na aposentadoria dela. Eu faço isso por ela. Mas quem fez isso por mim quando eu tinha 15 anos? Sim. Então, assim, que aposentadoria eu tenho? Eu tenho uma história agora que aconteceu comigo tem pouco tempo. Eu fui pro Campeonato Mundial também com uma questão de dente. Eu tô há um tempinho sem Bolsa Atleta. Eu tinha um canal para fazer. Eu não tinha esse dinheiro para fazer o canal. Que era 1.000 e pouquinhos para fazer. Eu fui com dor de dente pro campeonato. Eu tomando remédio e tal, segurando. Fiquei mais um tempinho com essa dor, mais um tempinho aguentando até onde dava. Comecei a me lesionar. Sentia cotovelo, sentia escápula, até o momento que eu senti a lombar. Foi essa semana eu senti a lombar. Não, semana passada eu senti a lombar. Falei, agora não dá mais, eu tenho que dar um jeito. Aí eu pedi um amigo meu cartão de crédito emprestado e foi assim que eu paguei e parcelei. Então, eu acho que... E eu fui uma atleta olímpica, né? Sou uma atleta olímpica. Então, eu acho que essa questão mesmo, você não ter alguma coisa que você possa contar, faz muitos atletas desistirem no meio do processo, sabe? E atletas que poderiam realmente serem fenomenais. Porque você trabalhar e competir tendo ali a tua segurança, né? É primordial. A questão do Bolsa Atleta, a renovação, só está atrelada à performance? Ela está atrelada diretamente à performance. Se você não performa, você não pega uma medalha, você tá fora. Caraca. Tu não tem salário. Aí você fica um ano inteiro sem salário. E aí, como é que você tem um emprego convencional que você tem que trabalhar, 6 horas por dia e depois você tem que performar durante 6 horas por dia de treino? Ainda sendo boazinha, né? Que na média é 8, 12. Então, como exatamente. É que você faz pra exatamente. Então, são coisas que não dá pra você conciliar, entendeu? Ainda mais você estudo, casa, exatamente. Marido, como eu falei, a atleta não deixa de ser humano. Então, são coisas assim que vai tirando a vontade de alguns atletas, porque eles começam a enxergar isso, aí vão chegando na fase adulta, aí os meninos começam a namorar, e já começa, poxa, eu preciso pagar aqui pra minha namorada, não renovei o Bolsa Atleta, e assim a gente vai perdendo atletas. A gente sempre perde atletas do 17 pro 18, do 18
para os 20 e poucos, assim, a gente costuma perder atletas nessa fase. Porque é uma fase em que o atleta sai do sub-17, entra no júnior, e do júnior ele entra no adulto. Então, são momentos muito cruciais, onde ele deixa de ser uma criança, né? Ali, que os pais ajudam, aquela coisa toda, apoia o sonho, e ele passa a se tornar um adulto que ele tem que contar só com ele. Sim. E não conta mais tanto com aquela ajuda ali. E é nessa hora que a gente perde os atletas. Foi isso que estava acontecendo comigo, nessa época que eu falei para vocês. Porque você, cara, você se convencer ali que você vai estar dando, de fato, tua vida a um esporte que você não sabe o retorno, pra tu convencer uma pessoa disso O meu maior difícil. exatamente, o meu maior medo nas competições internacionais nunca foi quebrar um braço, quebrar uma perna. Nunca foi isso, porque eu acho que isso faz parte do processo. Sim. É um processo de treinamento onde você está levando seu corpo ao máximo, é alto rendimento. O meu medo era que eu sabia que eu não teria como pagar para me operar. Isso é um suporte, né? Eu sabia que eu não ia ter como me recuperar. Então, todas as vezes que eu entrava na plataforma, eu sempre pedia muito a Deus. Eu peço muito a Deus. Deus, que eu não me quebre, que eu não me machuque de uma forma da qual não dê pra eu voltar. Porque se eu me quebrar aqui hoje, eu não sei se eu volto. Porque eu não sei se eu vou ter ajuda pra... Eu não tive ajuda pra poder resolver o dente, que é uma coisa simples. Como é que eu vou ter um suporte para poder resolver uma cirurgia de 10, 20, 30, 40 mil reais? Então, são coisas assim que te deixam numa instabilidade financeira e te faz repensar muitas e muitas vezes. Se você não tiver uma fé, se tiver uma coisa que te deixa centralizado naquilo de que aquilo ali é um propósito que vai além do dinheiro, tu se perde nesse caminho. E assim a gente perde muitos atletas. Mas, por exemplo, com o Bolsa Atleta você tem um plano de saúde, você tem um plano dentário, nem isso. É o dinheiro que eles dão ali pra tu fazer tudo, se virar. Isso é doideira. Acho que eles podiam buscar um meio de parcerias ali pra Eu tive um plano de saúde ter. durante acho que 1 ou 2 anos só e depois acabou. Caraca. Cara, É complicado mesmo. eu acho necessário, velho, tu conversar com a pessoa. Eu acho necessário demais, porque a gente tem uma visão que o Bolsa Atleta salva a vida das pessoas. A dos atletas, no caso. Ele incentiva, mas, tipo assim, eu acho que o que precisava era realmente trazer essa questão, entendeu? Sim. Tipo, de caramba, olha só, não, a gente vai investir nos clubes, ou sei lá, ou vai difundir informação. Por exemplo, hoje a gente está montando um instituto. Já foi para a última fase do instituto, conseguimos uma doação para poder pagar as taxas e os documentos e tal. Sim. E dentro de 1 ano, a gente consegue a dedução do imposto de renda das empresas dentro do nosso projeto, que é uma lei que existe. Só que assim, cara, para a gente chegar nessa informação de que existia uma forma de conseguir fazer isso, demorou 2 anos para ter informação. Caraca. Para a gente conseguir montar o instituto, demorou 3. Porque nesse meio tempo, a gente ia nos lugares, era 5, 6 mil reais para montar, que cobravam. E a gente não tinha como pagar. Então, até a gente conseguir um contador que topasse trabalhar de graça, que foi até através de uma amiga nossa. E depois a gente conseguiu dinheiro. Inclusive, eu quero agradecer as pessoas que doaram. São pessoas que são muito discretas, então acho que elas não gostariam que eu expusesse o nome delas. Mas muito obrigado por vocês terem doado essa grana. Então, até a gente conseguiu dinheiro para poder pagar a documentação, que deu 1.400 e poucos. Então, assim, foi todo um processo. Agora tem que esperar 1 ano para conseguir montar um projeto, para poder mandar para o governo, para o Ministério do Esporte, ele ser aprovado e a gente consegue a verba. Mas, assim, por que não é difundida essa informação? Que existe a possibilidade do Instituto e que existe a possibilidade da dedução do imposto de renda dentro dos projetos. São coisas que realmente, às vezes, atrapalham, sabe, o desenvolvimento do esporte em si, não só da minha modalidade, mas de outras. Porque eu acredito assim, a gente não vai chegar a competir com as grandes potências nesse nível, até cara. porque o que você Cara, tá chegar no cobrando e tá nível- pedindo é o mínimo, né? Cara, É o chegar no mínimo do nível, mínimo, por né? isso que eu falo, tipo, chegar no nível, Coisas é básicas. uma coisa que é muito óbvia. Você pega e você abre o vídeo. Você vai abrir um vídeo e você vai ver a medalhista olímpica abrindo do mesmo peso que a menina da Baixada, que, tipo assim, tem investimento e que treina, tipo, com anilhas quebradas e, tipo... Cara, é absurdo, porque o país dessa menina, ela é romena. O país dessa menina tem uma história no potência. esporte, uma potência fora do absurdo. Tipo assim, é tudo muito organizado, entendeu?
Tipo, a menina não tem preocupações como, caraca, como é que eu vou comer amanhã? Ela não pensa nisso, pô. porra. Deixa eu falar, Cuba também é muito Desculpa o potência no palavrão, levantamento, não pensa né? nisso, Cuba, não né? pensa nisso, sabe? Cuba também, levantamento de peso. Já foi muito, hoje não tanto. Tá? Agora, por exemplo, tirando Romênia e Cuba, pudesse China. elencar 3. China. A China é um PRK, negócio que me incomoda. China é tudo, cara. Bizarro. Pô. A China é fora da linha da curva, né? É, cara, é doideira a China, pô. Tailândia também, mas Ah, Tailândia Tailândia. tá sempre suspensa. Valeu. Coreia. Agora, por exemplo, você falou, a gente estava citando sobre a Olimpíada, como é que funciona a classificação, por exemplo, na tua categoria até 53? Por países pode ir quanto? É 1, 2? No caso, por categoria, se eu não me engano. E acho que tem, por exemplo, a China tem menos vaga, não é? Negócio assim, do que os outros países. Porque a China é uma potência fora do... Se eles levarem atletas, eles ganham tudo. Tipo assim, Beleza, se levar aí- primeiro, segundo, terceiro, eles pegam primeiro, segundo, terceiro. E aí, antigamente, é porque eles vão mudar agora, mas antigamente era por pontuação. Você ia competição ouro, prata e bronze. Você pontuava e tinha que ficar entre as 10 para você conseguir entrar. E tinha competições obrigatórias. 2 competições obrigatórias em tal evento, mais 2. Era assim. Agora eu não sei como é que vai ser. Eles estão trocando de novo a forma de classificação. Mas fácil não vai ser, isso eu tenho certeza. Como é que tá Nunca já que falando nisso, a tua projeção para Los Angeles? Você citou aí também, quer se aposentar lá. Como é que tu tá achando aí para caminho dessas Olimpíadas aí? Cara, minha projeção para Los Angeles é viver o impossível de Deus. Eu quero ver o cumprimento da promessa. Eu sei que eu tenho capacidade, tipo, em treinamento hoje eu tô a 10 quilos abaixo do recorde mundial. Foi os resultados que eu fiz em treinamento. Eu só não consegui trazer isso ainda para uma realidade de competição, mas uma hora eu vou conseguir, em nome de Jesus. Então, o meu intuito, o meu sonho é esse, tipo, é encerrar a carreira ali com literalmente chave de ouro. Ouro, prata ou bronze, tanto faz o que Deus tiver para mim. Mas é ali, é o cumprimento. Los Angeles para mim é o cumprimento. E poder parar, ter meus filhos, né? Viver uma vidinha mais normal, ir para um crossfit, só me movimentar. Normalmente o atleta de levantamento de peso vai até qual idade? Varia muito? Cara, depende do que o teu corpo aguenta. Longevidade, Tipo, eu tenho preparação certeza que física. aguentaria mais uma Olimpíada depois de Los Angeles. Porque a nossa idade física não tem nada a ver com a idade metabólica. São coisas totalmente diferentes. Então, assim, tem gente que tem 32 anos, mas tem um metabolismo aí de 26, 25. Então, vai aguentar muito mais tempo. Tem gente que tem 18 anos e tem um metabolismo de 30 anos. Então, vai depender de cada pessoa. Tem gente que vai aguentar mais tempo, tem gente que não. Por exemplo, eu não tenho nenhuma cirurgia até hoje. Nunca fiz nenhuma cirurgia, nunca me machuquei sério. O máximo de lesão que eu cheguei a ter foi por causa desse negócio do dente. Eu não sei se vocês sabem, mas o dente ele tá muito atrelado a lesões. Se você não mesmo? cuida, saúde dentária, você precisa ter uma boa saúde bucal ali. E então eu comecei a ter lesões por conta disso, mas na idade eu até brinco, eu falo com o pessoal lá, gente, eu me sinto como se eu tivesse 15 anos no treinamento. Ele passa treino 3 treinos de segunda, 3 treinos, eu treino. Caraca. Cara, tendo a minha conta paga e a minha alimentação ali, tá creatina e betalanina, vamos. E é isso. Eu não senti muita diferença. Eu não sei se quando eu tiver uns 33 eu vou sentir, mas até hoje eu não sinto. Eu tô com 29, eu não sinto. Caraca, que doideira. Você falou até do Marcelinho, né? E assim, queria saber da importância dele, não só pessoal, né? Mas um papel dele profissional para você também. Como é que a influência dele nesse papel aí? Cara, sem ele não teria nada disso agora, nem essa conversa. Ele foi meu principal apoiador nisso tudo, junto de uma amiga nossa também, que participou desse processo. Inclusive, muito obrigado. Ele é meu chatterapeuta, meu treinador, psicólogo às vezes. Cara, tudo. Acho que sem Márcio não teria a Natasha atleta hoje, tipo. E fica aqui o convite, já fizemos aqui no off aqui, Aí, dele Márcio. participar do Tá podcast. intimado. Porque, aparentemente, quando tem história, é handball também, quando tem história. Deixa eu te falar, queria que você falasse também pra gente, né? Você comentou lá na Cazé TV, né? Tua participação É verdade. no Campeonato Pan-Americano, né? O Júnior, né?
O teu sentimento de gratificação sendo reconhecida para comentar ali, tá falando um pouco do esporte. A Cazé, a gente sabe que é global, né? Tem um alcance... Não sei se na época já era, acredito que sim. 2000 foi esse Já. ano, Foi esse 2025. ano. Foi esse ano? Alcance, Esse ano. Queria que você falasse um pouco para a difundição do esporte, né? Sim. Falando um pouco. Cara, a Cazé foi incrível, assim. Eles são incríveis. A Isa foi citada lá, né? Por conta do resultado que ela fez, que foi um resultado bem impressionante. E foi aí que a gente começou a ter um contato. Infelizmente, não deu para prosseguir com outras coisas com ela, porque ela é menor de idade. Mas, assim, esse contato veio através dela, por conta da carreira dela. E eles começaram a se aproximar. Aí chamaram pra gente fazer um dia lá narrando. E foi muito legal, porque foi uma experiência diferente, onde eu também pude expor um pouquinho da minha carreira. E eles também me deram parabéns pela minha carreira. Eu tava até nessa época eu tava me preparando para o Mundial. Então foi uma experiência assim, fora da linha da cor. Fora que aquilo ali parece um outro mundo, né? O estúdio deles é em muito Botafogo? incrível. Em Botafogo? Acho que é Botafogo. Porra, aquilo. doideira, né? Cara, aquilo Quem lá narrou lá incrível. tava contigo, tu lembra? Não falou que foi, não foi você, não? Foi o... Eu esqueci o Felipe? nome dele. Acho que é Felipe. Foi muito legal. Ah, tu viu alguém passando ali, conhecido? O Cazé? Deu pra Cazé, dar eu acho Cara, a difícil. gente teve... O caso foi muito difícil, mas a gente teve contato, foi com um jogador, que eu também não lembro o nome dele. Ele até pediu pra tirar foto com a Isa. Maneiro. E foi muito legal. O do Ele futebol? Foi muito legal, Futebol? do futebol. Jogador de futebol famoso. Trabalha- É que eu sou muito... Mas eu ele sou trabalha sim. na Casa TV ou Não, ele tava Souza, lá? Não, né? ele O é, Souza ele, é é da um Cazé dos TV. ele é um dos patrocinados da Casé. Ele É, trabalha Souza, junto. será que é o Eu- Souza? Ele é de qual achei que ele era time? comentarista. Esqueci. Eu esqueci. É porque eu não sou muito ligada no futebol. Eu só conheço o Neymar. Não é flamenguista? Sou flamenguista. Oh, sério? Eu conheço o Neymar. Quem mais? Então, esse às mesmo. vezes nem é por conta de futebol que você conhece, né? É Não, não é o caso do globalmente. futebol também. É só pelas O fofocas. Vinícius Júnior agora, aí, Virgínia. Já vou conhecer. Cara, é impressionante. Quem não é do futebol, você só conhece Militão, Neymar. Neymar. Banheiro. Esse jogo. Vai, no banheiro? Banheiro pode... Só um minutinho. É naquela... Tu vai entrar nessa porta aqui, no corredorzinho ali, e... Primeira porta à esquerda. Esquerda? Esquerda. É, Para. Vini agora, né? Eu vou te falar, mano. Pô. Cara, quem tá Eu vou falar, lá... conseguiu? Quem tá... O Souza tá comentando, né? Tá trabalhando com a Bárbara lá, que eu lembro de Então, jogador. ela falou jogador, só que eu acho que ele não trabalha lá. Tem uns caras esporádicos, vai umas aqui. É porque pontual. ela falou que ele é patrocinado. Mas não sei se ela usou a expressão errada ou é esse fato isso. Aí não dá pra gente saber. Pode ser de fora, entendeu? A gente não sabe. Mas, cara, vou te falar, emocionante tá aqui falando de novo com uma. De Atleta novo olímpica. com uma atleta olímpica, e assim. É a medalha. É, cara. É porque Não, vai vir aqui com a medalha. Ainda faltam. Falta, pô. Mas Não, 4 anos não, falta quantos anos? eu dei mole, era pra É 28? ter pedido pra ela trazer essa do Isso aí, Sul-Americano. Eu dei mole pra. Falei da camisa, pedi pra trazer o do ela- Sul-Americano pra bater uma foto. O quê? Medalha no campeonato. Eu dei mole. Faz comigo não que eu passo mal. Toma, 30 mil aqui em informação. Não, mas vou te falar, cara, pô, é doideira mesmo. E a gente fala muito Esse tu disso, cara. acompanhou, tu foi com ela lá, Márcio? Na casa não, né? Tu não reconheceu o Estrutura- jogador, não? Estrutura surreal, né? Na hora eu não me toquei. Que eu não De repente é um cara eu não tava também. junto, mas eu não tava junto no mesmo Ah, local. tá. Eu só soube depois, eu esqueci o nome dele, cara. Ele até ajudou Isa também. Ele É. ajudou Isa com transporte escolar. Caraca, maneiro. Cara, gente boa demais. Eu Maneiro. esqueci quem. Eu tô até procurando aqui a foto no Instagram dela. Eu acho que tem a foto aqui. Não, e bom também pra ela, assim, visibilidade, dá mais ainda pro esporte, né? Não, esquece. Porque normalmente fica mais quando dá o hype da época, né? Mas tá ali englobado, o pessoal já tá conhecendo. Sim. Tava tentando descobrir quem era o jogador. O que você... tava, Tentando ver. tava conversando aqui. Deixa eu te falar uma curiosidade. Eu não sei se em Tóquio já tinha. Se era Riachuelo, fez aquela. Não sei se fizeram a de Paris. Foi Tóquio que eles fizeram a da quê? entrada? Aquele. Foi. Tu tem um negócio lá Foi, maneirinho, pô. Eu gostei. Meio Não, florido. eu não recebi a roupa Não da recebeu? entrada, mas eu recebi um casaco, que também é bem maneirinho, da Riachuelo. Achei bem legal. Caraca. Eles aí é fizeram doido. um pouco. Eu tava falando com Lembrando, né? Que eu não sei se pode falar, né? Agora Los Angeles quê? já vai vir com já não vai ser a Peik, né? Vai ser a Adidas. Toma. Esquece. Esquece. Pô, Aí e eu eu acho... vou estar forte. E eu acho assim... Pô, mas. E eu acho que foi uma maneira. A gente tem até um atrás que tá atrás dela ali, o do Rock, né? Do que Rock, que esse aí, o ó, que é André CBHG. trouxe. Vai assinar, tá? Ah, do Rock, mas vai assinar também porque...
Enfim, atleta olímpico aqui tem que deixar a marca Pô, registrada. Tem que deixar eu falei, a marca tá falando ali com o Márcio que eu dei mole, que eu falei tanto da camisa pra bater a foto, eu esqueci de falar pra trazer a medalha, que era pra gente bater uma foto aqui. Não, se traz a medalha aqui, pesa. Cara, Mas tinha na que ter próxima, falado. na próxima... Não, vai ter uma próxima com certeza. A próxima vai ser Los Angeles, que é a E vai- medalha olímpica. Não, Não, até... Porra, eu passo mal. Pan-americano. aí eu passo assim. Cara, mano, se Deus quiser, vai dar certo. 20 é porque falta 3 anos ainda. Provavelmente deve aparecer aqui outra vez, mas que você aparece com a medalha olímpica aqui, que espero que A aconteça. gente tem que trazer a Isa aqui, ó, recordista mundial. Decoração da Marinha. Ah, É. sim. A Isa também é de Nova A Iguaçu, né? condecoração. Trazer Aí, a tá Isa vendo? aqui. Por que a gente, Prospecto. tem coisas que ela tem que trazer aqui, ou seja, vai ter uma... Vou trazer É a isso aí. condecoração da Marinha. É muito bonita. Cara, se, Muito mesmo. cara, se Deus quiser, você consiga uma medalha de Los Angeles. Cara, isso aqui, esse podcast aqui vai ficar... Não, vai falar que Caraca, a gente deu sorte, né? acabou, É teu primeiro acabou, podcast? acabou. Oi? Não. Não. Saquarema tem um lá, né? A gente foi em Petrópolis e o outro foi aonde, pô? Petrópolis e um foi em São Paulo. São Ah, Paulo. mas aqui é mais Pô, perto. maneiro. São Paulo. 2020 aqui é mais perto. São Paulo É mais foi um prático. que é do futebol americano. Caraca, maneiro. Interessantíssimo. E o de Depois eu vou Petrópolis foi o pesquisar. Tigrão do Cifrão. Tigrão do Investimento, Cifrão. modalidade de vida, assim. Cara, Caraca, É porque eu acho que o maneiro. tal do Pode Tudo é lá em Saquarema. Tem um lá em Saquarema. Eu não Acho confesso que eu não sei. Cara, e pra tem. gente também já encaminhando pro final aqui, porra, bizarro, já passaram 2 horas, loucura, pô. já 2 Não, horas? então vai- vai, já é então, 9. e outra coisa, você vai chegar em casa e vai falar, pô, eu esqueci Não, de com falar certeza. isso aqui. Sempre vai ter uma coisa Sempre que tem tu- alguma coisa, Sempre né? tem, Esqueceu. sempre tem. É, porque assim, fala de história, igual contou a história Não, é. da Tailândia, do elefante, tudo aqui, Falta mas alguma aí vai falar assim, pô, história. isso aqui. Igual a gente esqueceu de pedir a medalha. Cara, parada. tem muita coisa. Ih, tem muita coisa. É porque, assim, eu ia falar, só que aí, entendeu? Eu vou tentar puxar pra ela ir pras Olimpíadas. Eu quero falar, pô, quando a gente fizesse algum conteúdo olímpico aqui, chama ela, mas ela vai estar. Entendeu? Deus É quiser. isso, é. Então nem dá pra fazer esse convite, tá ligado? Ah, ele vai falar que tu vai chamar o Márcio, mas o Márcio vai estar lá com ela, É. provavelmente. É. Tá ligado? A gente nem pode ter esse privilégio, mas quem sabe apareça algum campeonato aqui que a gente consiga fazer. Vai estar comigo, sim. Não, tem que Los estar. Angeles. Em nome de Jesus, vai estar sim. Mas o Márcio, já sei. Ao gatilho aí. Quando o Márcio vir, ela traz o negócio. Isso aí. Toma! Aí, Justo. tá vendo? É isso. Então, pra gente já encaminhando pro final, pô, queria que você deixasse um pouquinho algum recado pra galera, porque assim, queria deixar claro aqui que uma honra pra gente ter recebido você aqui, contar essas histórias, tanto a trajetória olímpica quanto a tua história de vida, que pra gente é muito especial. Até pra gente mesmo, serve de Sim, estímulo pra vida, né? Capaz. Vamos Exatamente. perseverar, vamos acreditar. E que fique aí o recado, gente. Eu sempre falo isso. Cara, e não vai chegar em quem tem que chegar, é óbvio, mas, pô, vamos valorizar mais os esportes, cara, os esportes olímpicos, não só futebol, não só, pô, basquete, que eu confesso, não sei qual é o investimento nível, mas vôlei, porque já tem um monte de esportes, como ela falou, que são da elite. Mas vamos olhar um pouquinho mais, porque ainda mais para aqui na Baixada tem uma galerinha boa. As tem uma galerinha empresas, boa. o poder público, né? Tá olhando, porque Exatamente. tem grandes atletas aqui na Baixada, Nova Iguaçu, Celeiro. Então, assim, Queimados também tem bons Pra atletas. gente receber um O atleta pessoal olímpico, tá cara, de olho que tem coisa boa aí. Além disso, é porque é aquilo, o esporte ele é pra sociedade, na formação do caráter, na formação de vida. Exatamente. Engloba vários aspectos, né? Na formação do ser humano. Então, Então, o assim, pessoal tá... pra gente de receber. olho. E a gente tá indo numa. A gente recebeu o André de 2016, ela de 20. Falta a França. É, Deus já quiser pega ela, alguém depois Deus de quiser ela de Paris. Los Angeles, já tá numa crescente. Antes é complicado. De 12 pra lá é complicado. Mas a gente estamos nessa. Então, assim, foi uma honra absurda Só receber você agradecer. aqui. O programa foi muito bom. E agradecer a galera aí que esteve com a gente aqui também. Mas- Pedir pra você dar um recado final. Que você Deixa dar teu mandar beijo arroba pra aí, alguém. pessoal te seguir lá. Exatamente. Importante. Segue lá. É @NatashaLPO, com THSH, que a minha mãe gostou de complicar. Aí ela botou 2H no meu nome. Beijo, Lucilene. Te amo. Americanizou, né? Gente, quero agradecer, né, pela oportunidade de estar falando do esporte. Sempre é legal. Esporte é vida, como eu costumo dizer. E o recado que eu posso deixar assim, para as pessoas é: você sempre vai sentir dor na vida. Você só precisa escolher qual dor você quer sentir. Você vai sentir dor no processo para chegar onde você tem que chegar, ou você pode sentir a dor de nunca ter conseguido chegar lá porque você simplesmente escolheu nem arriscar. E quando você chegar lá, você também vai sentir dor. Que às vezes pode ser uma dor da rejeição, às vezes pode ser uma dor dos seus resultados não chegar da forma onde você gostaria que chegasse.
Mas sempre vai ter dor. Mas a escolha, ela sempre vai ser sua. Sim. Você precisa escolher qual dor você quer sentir. Eu costumo falar isso para as crianças, que hoje não são tão crianças, né? Já são jovens adultos. Vamos corrigir aqui, senão eles vão querer me bater. Não sou mais criança, já tenho 19 anos. Que a escolha está nas nossas mãos. Dor sempre vai ter na vida. Sim. E sempre vai existir, sempre vai acompanhar de alguma maneira. Agora, qual delas sentir, isso é uma escolha só sua, que só você pode fazer. Ninguém é culpado, ninguém tem culpa e nem obrigação também de te ajudar. Como um grande amigo meu gosta de falar, né? Se você mesmo não se ajuda, se você mesmo não se coloca no posicionamento, como eu, que estou de fora, posso querer ajudar você. Sim. Então, assim, escolhe. A escolha é sua. Isso. Grande recado final. Pô, absurdo. E vocês aí que ficaram com a gente até esse momento, queria agradecer. Mais um podcast que se encerrando. Uma quantidade de peso. Um grande episódio para vocês aí. Segue a gente nas redes sociais para ver os cortes. Podgreves.fc. TikTok. Né? Só pedir dar o like, comentar, Exatamente. compartilhar, seguir. É super importante. Siga. Dá seu Instagram de novo, pra galera, caso não pegou. Natasha. Natasha, com THA-SHA-LPO. Então, assim, qualquer coisa pra ficar mais fácil de achar, se não conseguir achar, mas também não é difícil. Vai no Instagram, no post lá que tá com o Golab. Só você ir lá e clicar, pum. Vai chegar no perfil dela. O teu Diego Augusto. Meu Diego o meu Augusto. Ives Braia, um dos únicos. Ives é diferente. Teu é Ives único. Braia, coisa de vó. Sigam o Podcast Garagem. Sigam Alpa Bolas. Pizzas. Devene Potes. Siga todo mundo. Mano, Está aqui. antes de terminar, né? Perfeito. Vou mandar um abraço à amiga minha que tá fazendo aniversário hoje, a Milena. Parabéns. Meus parabéns. Papai do céu te ilumine e te abençoe. E é isso, eu quero bolo. É uma delícia. O meu aniversário fez um bolinho. Aí eu trouxe aqui pra eles abençoar. Daí falaram que eu trouxe bolo. Aí deu um up que eu fiquei sem dar bolo pros eu falei outros. mesmo? Tu não falou que não podia falar, pô? Não podia, cara. O bolo porque... Trouxe bolo, não falou, não fala? Aí falaram, aí deu um problema, mas tá bom. Tá bom. Tá tranquilo. Então, rapaziada, muito obrigado pela audiência de vocês. Até semana que vem. Semana que vem voltamos aí com tudo. Semana que vem é o último de novembro? Não, né? Tem outro. Semana que vem São dois? Semana que vem tem coisa boa aí. Eu tô endoidando, dia 13 ainda, semana filho. que vem Eu querendo é dia 13, eu querendo semana que vem é 20. Tem 20 tem 27 ainda nosso esse mês. Tem mais 2 programas por mês ainda. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, sempre trazendo novidades. Muito obrigado em mais um programa. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau.